para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Corujão Autopeças, sempre com grandes promoções de baterias Moura e Zeta. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto Três Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto Três Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 3 horas mais 31 minutos. Claudinei Cosi. 3h31 em Campinas. Olá, muito boa tarde para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, jornada esportiva através da nossa live no Facebook, também nos nossos canais do YouTube Futebol FI, Futebol Interior, através do nosso canal de áudio no nosso site e através do nosso app para Android, que você pode baixar aí no seu smartphone. Quinta-feira, 21 de abril, dia de Tiradentes, feriado nacional, tem bola rolando, 4h30 da tarde, Arena do Grêmio, tem Grêmio e Guarani. As duas equipes correndo atrás da recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B. Será que dá Grêmio? Será que dá Bugre? Futebol Interior. Você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance com a narração de Lucas de Souza, os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira, as reportagens de Albert Cavalcante, de Valinhos e Vinhedo para o Mundo. Na mesa de áudio e vídeo a presença do nosso samurai, Felipe Marques. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande tarde de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Por aqui nós falamos para a BetChamps. Vem jogar na BetChamps, utilize o voucher gratuito de R$20. Falamos para Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte, loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizados. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. 3 horas mais 34 minutos. A partir de agora vou girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior para Grêmio e Guarani. A bola rola às 4h30 da tarde na Arena do Grêmio. E eu começo com o destaque do Bugre. É o destaque do bravo Bugre Guerreiro, Bugre Campineiro, chegando na voz dele.
Albert Cavalcante. Olá, Albert, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você, o primeiro e principal destaque do Bugre, Albert. Boa tarde, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Grêmio e Guarani se reencontram após quase 12 anos, na tarde de hoje. Sem vencer a 5 jogos, o Guarani amarga o maior jejum de vitórias, 5 jogos sem vencer sob o comando do técnico Daniel Paulista, que está no clube desde maio de 2021. Pela Série B, o time conquistou apenas 1 ponto nas 2 primeiras rodadas e figura na zona do rebaixamento. Na rodada passada ficou no 0-0 com o Sport no Brinco de Ouro, que marcou o primeiro ponto da equipe na competição. Lembrando que na primeira rodada ele foi derrotado por 1-0 para o Brusque. E lembrando, que hoje o técnico Daniel Paulista tem uma dúvida no ataque. Ou Nicolas Careca ou Lucão do Break. E lembrando que o Ronaldo Alves está fora da partida de hoje, viu, Claudinei Corsi? Legal, e o destaque do Grêmio, hein, Albert? O Grêmio chega pressionado por ainda não ter vencido e ter a maior folha, salarial da Série B, 10 milhões de reais. Ele que iniciou sua campanha na competição com empate sem gols contra a Ponte Preta e foi derrotado em casa para a Chapecoense por 1-0. Ele não marcou gols também como o Guarani. Está também na zona de rebaixamento, porém, entretanto, está a 1 ponto na frente do Guarani. E o Imortal vê como obrigação, jogando em casa, conseguir os 3 pontos para sair dessa zona incômoda, viu, Claudinei Costa? Legal, Albert Cavalcante. Parece que o Bugre já foi definido, aí já foi desfeita a dúvida no ataque, Albert? Definido e escalado o Bugrão. Diga aí no pique do rádio pro torcedor do Bugre saber como joga o Guarani para pegar o Grêmio. O Daniel Paulista, ele vem com seus comandados. Ele vem com Kozlinski no gol, a dupla de zaga, o João Vitor e o Derlan, lateral direito é o Diogo Matheus e o lateral esquerdo o Matheus Pereira. Os homens no meio campo, Rodrigo Andrade, Leandro Vilela. Lá na frente, os homens do ataque, Júlio César, Bruno José, Giovanni Augusto e ele, Lucão do Break. Lucão do Break volta a ser o homem de referência do técnico Daniel Paulista, ele que estava em dúvida, entre o Nicolas Careca e o Lucão do Break, ele opta pela volta do Lucão do Break. Legal, 3 horas mais 37 minutos. Agora o destaque, a expectativa do nosso presidente aqui, Wagner Ferreira. Wagner Ferreira. E aí, Wagnão, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. E a expectativa para o jogo, hein, Wagner? Boa tarde, Claudinei Costa, um grande abraço a todos nossos companheiros aqui da bancada, Felipe lá no comando da nave espacial e a você internauta que acompanha o trabalho da melhor equipe, segundo o Lucas, melhor equipe esportiva da web. Bom, é o seguinte, é um jogo onde nós temos juntos aqui a fome e a vontade de comer. Os dois times com uma campanha idêntica no Campeonato Brasileiro da Série B começaram mal, largaram mal, na estreia o Guarani perde, na estreia o Grêmio empata. Na sequência, o Grêmio perde, o Guarani empata, então uma campanha igual. Agora, o Grêmio não podemos deixar de negar o favoritismo para o time gaúcho. Joga em casa, tem o reforço de alguns jogadores aí que voltam, no caso do Diego Souza, principalmente, que é o artilheiro do time. Tem esse Nicolas, lateral esquerdo, que é uma espécie de aquele lateral esquerdo do São Paulo, como é que ele chama? Reinaldo. É o garçom do time do Grêmio, tantos cruzamentos, tantas assistências. E joga em casa, necessita da vitória, é uma grande pressão. Não é diferente pelo lado do Guarani, mas por isso nós temos que atribuir o favoritismo ao time gaúcho. Agora, já ganhou o jogo, o Guarani já perdeu? Nada disso. O Guarani está aí bem escalado. Para mim, a escalação que fornecida agora pelo Albert Cavalcante é o que há de melhor. Não há o que negar, é o que há de melhor que o técnico coloca em campo para a partida contra o Grêmio. Tem chance o Guarani de conseguir um bom resultado. Eu atribuo até 1 ponto, trazendo para Campinas, já será um bom resultado. Aí Wagner Ferreira vai comentar o jogo aqui, dizendo que 1 ponto, o empate para o Guarani já é um resultado importante para trazer para Campinas, 3h39, ele vai narrar o jogo aqui para você nos canais Futebol Interior, ele já está por aqui. Lucas de Souza. Olá, Lucas, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A sua expectativa para Grêmio e Guarani, diz aí, Lucas. Boa tarde, Claudinei Costa, boa tarde ao Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e também o Felipe Marques na nossa nave espacial, modulando os médios, graves e agudos. E boa tarde a você, amigo ligado nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva pela melhor equipe esportiva da Web Rádio Brasileira. Claudinei, é o seguinte, jogão de bola, clássico do futebol brasileiro, Guarani e Grêmio. E é como o presidente disse, são duas equipes que já estão
pensando aí no desespero, né? São duas equipes desesperadas na zona de rebaixamento buscando o resultado. Para mim vai ser um jogo aberto. Eu acho que o Guarani consegue, se não um empate, quem sabe até uma vitória lá na Arena do Grêmio. Essa é a minha expectativa para esse jogão de bola valendo pela terceira rodada do Brasileirão da Série B. Legal para o Lucas de Souza, então, vitória do Guarani contra o Grêmio daqui a pouquinho, às 4h30 da tarde, a bola rola na Arena do Grêmio. O jogo que anteriormente estava marcado para o final de semana foi antecipado, né? Porque agora já virou moda, as arenas têm que ter os seus shows, espetáculos, então aí o futebol paga o pato, né? E aí vai se mudando tudo em termos de calendário. 3 da tarde, mais 40 minutos, está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Você pode interagir conosco através da nossa live no Facebook. Fique à vontade, mande a sua mensagem. No nosso canal do YouTube principal Futebol Interior, também você pode mandar a sua mensagem. Através do nosso canal de áudio no site, você pode ouvir os canais Futebol Interior e também através do nosso app para Android, que você pode baixar no seu smartphone. Tem também o nosso WhatsApp 19989893526 para você interagir com a gente e mandar a sua mensagem. Agora 3h41, um rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! 3 horas mais 45 minutos, 4h30 da tarde, Arena do Grêmio em Porto Alegre.
A bola rola para Grêmio e Guarani. Você vai conferir aqui com a narração de Lucas de Souza, os comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Albert, o Grêmio também já está definido, Albert? Definido e escalado, Claudinei Manda Corsi. pro ar aí pro torcedor do Grêmio que tá com a gente aqui curtindo a jornada esportiva, como é que joga o Imortal? Vamos lá, então o Grêmio do técnico Roger Machado, bem definido e escalado assim. Breno, Edilson, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. Vila Sante, Lucas Silva, Bitelo, Campaz, Biel e Diego Souza. Legal, mandando um abraço aqui pro Edgar Silva, tá com a gente aqui já, mandando um positivo, um joinha aqui no Facebook. A Maria Aparecida Dami também tá com a gente aqui, mandando boa tarde para você, Maria Aparecida. Obrigado aí pelo carinho da audiência aqui com a equipe dos canais Futebol Interior. Ô Wagner Ferreira, antes da gente ir pro Arthur Eugênio, eu te pergunto, Lucão do Break ou Nicolas Careca, ô Wagner Ferreira? Vamos de Lucão do Break, né? Embora esteja num jejum de gols por aí, mas o Nicolas Careca também não fica atrás. Eu acho que marcou algum gol o Nicolas Careca, Albert Cavalcante? Eu não tenho registro aqui se o Nicolas marcou algum gol. Não, até agora não. Então vamos de Lucão do Break. Por isso que eu disse na minha primeira participação de que o técnico Daniel Paulista, a princípio, escolhe o que há de melhor no Guarani. É o time ideal para enfrentar o Grêmio. Legal, tá aí a opinião do Wagner Ferreira, que o Lucas de Souza aqui em off estava dizendo que era melhor pôr o Nicolas Careca, porque jogou no Grêmio, que seria a lei do ex. Como é que é isso aí, ô Lucas? Então, existe essa mística, né, no nosso futebol, essa questão do lei do ex, né, que é o ex-jogador enfrentar o time pelo qual foi revelado e acabar marcando alguns gols. Mas por questão de característica, Claudinei, eu acho que hoje é o jogo pro Lucão do Break. Tendo em vista o desempenho do Guarani no último jogo contra o Sport, né, a criação de jogadas no meio-campo um pouco mais leve do time do Guarani, a bola vai chegar no Lucão. Então, e se a bola chegar no Lucão, é bola na rede, é gaveta. E por isso a minha expectativa positiva em relação a esse jogo hoje do Guarani contra o Grêmio. Tá muito bem, então agora você tá concordando com o Wagner Ferreira, então é melhor Lucão do Break. Pra mim, melhor Lucão do Break. Tá certo, e pra você, Albert Cavalcante, não concorda? Lógico que não. Você gostaria do Nicolas? Opa, o Nicolas. Primeiro que o Nicolas é cria, né, do Grêmio. E... Tá, mas até agora fez quantos gols o Nicolas? É, mesmo tanto do Lucão do Break que fez no Campeonato Brasileiro. Não, mas na temporada. Não, estamos no campeonato. Então acabou. É assim, estamos fazendo o Campeonato Brasileiro. Certo. O Lucão do Break, ele só vai entrar, eu acho, na minha opinião, por conta da declaração que ele rebateu o presidente. O vice-presidente do Grêmio. Grêmio. Ele falou né? que ia mostrar quem era, mas assim, bola por bola, eu sou mais o Nicolas Careca. O Nicolas Careca, ele é um jogador de mais recurso em termos de habilidade que o Lucão do Break. Sim. Exatamente. E ele não é atacante. Ele é solidário. Ele joga pontas. Sim, ele joga pela beirada, ele consegue marcar. Mas em termos de bola na rede, que é o que o atacante tem que fazer, eu sou mais Lucão do Break. Tá muito bem, então para o Wagner Ferreira é o Lucão do Break, para o Lucas de Souza é o Lucão do Break e para o Albert Cavalcante é o Nicolas Careca. Tá certo, Wagner? Ganhamos, né? Ganhou, né? Ganhamos. Tá certo, vamos ver o que eles vão fazer em campo, né? No final o que do interessa jogo. É isso, né? Quem vai botar a bola na rede? Exatamente, se é outro. Exatamente, por isso que eu acho que poderia ser qualquer um dos dois, contanto que faça gol, né? 3 horas mais 48 minutos, eu vou para a participação do Arthur Eugênio aqui, sempre muito importante, mas antes, aquele recadinho, né, que a gente tá dando aqui também, participando da campanha aí, contra a violência contra as mulheres, né? Tá, então, olha, se você souber de qualquer coisa que aconteça, que seu vizinho, na casa da frente, do lado, no apartamento, enfim, denuncie. Ligue 180, porque realmente a gente tem que acabar com essa questão da violência contra as mulheres. Não só, né, contra as mulheres, contra os idosos, contra as crianças, aqueles que sofrem mais, né? Por aqueles que acham que são mais fortes e que têm o poder para bater em todo mundo, para matar todo mundo. Então a gente tem que acabar com isso. Então, 180, tenha sempre isso na sua cabeça. E se você souber de alguma coisa, não tem mais aquela não de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Agora tem que meter a colher sim, ligar 180, chamar a polícia, porque aí você vai poder estar salvando uma vida. E ficar sempre atento aos detalhes, né, das pessoas, em restaurantes, nas ruas, enfim, que às vezes pedem ajuda e a gente não percebe. Então, violência contra a mulher. Denuncie 180, a campanha também aqui dos canais Futebol Interior. Agora 3h49, agora sim a participação de Arthur Eugênio Matias. Fala, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior,
eu vou falar de um jogador importante em termos de Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2022, das 20 equipes que estão disputando esta competição, este atacante, que eu vou contar a história daqui a pouco, no futebol interior, jogou em 6 equipes. 30% dos times que estão na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Começou no Guarani, passou pelo Grêmio, jogou no Londrina, esteve no Vasco da Gama, uma rápida passagem pela Ponte Preta e campeão no Bahia. Eu fiz uma pesquisa usando vários livros de minha biblioteca. Usei este livro, Almanaque do São José, do saudoso Alberto Simões. Neste almanaque, que daqui a pouco eu conto para você a história do Nenê, no São José, nós temos o lendário ataque, talvez um dos ataques mais famosos do interior de São Paulo, Edinho, Tião Marino e Nenê. Eu pesquisei também aqui no almanaque do Vasco da Gama. Em 1979, Nenê teve uma rápida e discreta passagem pelo Vasco da Gama. Eu, particularmente, lembro de Nenê iniciando a carreira no Guarani. Em 1972, o Guarani ganhou de 1-0 do Corinthians. O Guarani não vinha bem naquele campeonato paulista. 5, 6 partidas sem marcar nenhum gol. O Guarani ganhou do Corinthians 1-0. Gol de Nenê! 1-0. O goleiro era Sidney Poli, o goleiro do Corinthians. E naquela ocasião, o grande astro do Corinthians era Rivelino. E eu fui ao Brinco de Ouro para ver Rivelino e vi o gol de Nenê com a camisa 11 do Guarani. Aqui no Futebol Interior, eu vou contar para você a carreira deste ponta esquerda que jogou em várias e importantes equipes do futebol brasileiro. Ederson José Martins, o Nenê, nasceu em Botucatu no dia 9 de outubro de 1952. Nenê teve uma passagem nas categorias de base do Santos, do 15 de Piracicaba, mas firmou-se mesmo a partir de 1970, quando chegou ao Guarani. Em 1971, Nenê teve um momento muito bom. Chegou até mesmo à seleção brasileira juvenil, mas no Guarani nunca conquistou a camisa 11 de forma absoluta. No início, o titular era Cravete, depois veio o gaúcho Leone, e com a chegada de Mingo, contratado à Portuguesa Santista, Nenê acabou ficando em segundo plano e foi negociado com o Botafogo de Ribeirão Preto. No Botafogo, ele foi muito bem e participou de ótimas equipes do Botafogo. Você vê inicialmente uma foto interessante, foto de Nenê com o seu pai. O seu pai era Ganchuma, que jogou no Palmeiras, fez muito sucesso no 15 de Piracicaba. Nesta foto, em Botucatu, o segundo agachado é o Ganchuma, pai do Nenê. E o Nenê é o penúltimo da foto. Nenê no Botafogo de Ribeirão Preto fazendo sucesso a partir do segundo semestre de 1972. Nesta foto, Nenê é o último agachado. Jogadores conhecidos do Botafogo nesta foto. O primeiro é Geraldão, campeão no Corinthians. Nenê também jogou com Sócrates, com outros craques em Ribeirão Preto. Foi muito bem no Botafogo, chamou a atenção do Grêmio e foi contratado pelo Grêmio. Você vê Nenê no Grêmio em 1975, sempre o último agachado. No Grêmio, Nenê jogou 69 partidas e fez 6 gols. Olha outra foto de Nenê no Grêmio. Nesta foto, o goleiro é Gasperim, o segundo em pé, o zagueiro uruguaio Anchieta. Nenê no Grêmio, do Grêmio para o Atlético Paranaense. Ele ficou 2 temporadas no Atlético Paranaense, fazendo um relativo sucesso. Nesta imagem, o goleiro é Altevir, o Nenê
é justamente o último agachado. Do Atlético Paranaense, ele foi para o Londrina e participou de uma das maiores formações do Londrina de todos os tempos. O Londrina, que chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro em 1977. Olha o pôster da revista Placar. Nenê, o último agachado. O goleiro é Paulo Rogério, revelado pelo Corinthians. Nós temos no ataque os agachados: Xaxá, Carlos Alberto Garcia, Brandão, Ademar e Nenê. Nenê, no Londrina, ótima campanha entre 77 e início de 79, quando ele acabou sendo negociado com o Vasco da Gama. Mas no Vasco da Gama, Nenê foi pouco aproveitado. Fez partidas apenas entrando no decorrer dos jogos e acabou sendo negociado com o São José, quando parecia que seria um início de final de carreira. Nenê destacou-se no São José, inicialmente jogando a divisão intermediária em 1979, mas em 1980 imortalizou-se no São José, no famoso ataque Edinho, Tião Marino e Nenê. Olha Tião Marino comemorando o gol, Nenê cruzando, Tião Marino marcando. Mais de 250 jogos com a camisa do São José. Olha que foto lendária. O torcedor do São José vai adorar esta foto. O São José, campeão paulista da divisão intermediária em 1980. O ataque, os agachados: Edinho, Tata, Tião Marino, Esquerdinha, que era da Portuguesa, e Nenê, o ponta esquerda. Pôster da revista Placar, São José Esporte Clube, campeão da segunda divisão paulista, 1980, divisão intermediária. Depois do São José, Nenê foi para o Operário, foi junto com o Edinho no Operário e foi campeão no Mato Grosso do Sul em 1983. Antes disso, ele teve uma passagem muito rápida na Ponte Preta, não chegou a ser titular, mas o Edinho, que veio com ele, foi titular da camisa 7 Ponte Pretana. Em 1984, Nenê esteve na Portuguesa, foi razoavelmente bem no Canindé e logo em seguida foi para a Ferroviária. Da Ferroviária para o Bahia. No Bahia, campeão baiano em 1986. Olha o Bahia, campeão baiano em 1986, com Nenê em sua formação. Nenê é o penúltimo agachado. Ao lado dele, o último é o goleiro Ronaldo. E antes do Nenê tem o Leandro, e antes do Leandro, o Bobô. Nenê jogou com Bobô no Bahia. Depois esteve no Juventus, uma das últimas equipes que Nenê atuou. Nesta foto, Nenê, sempre o último agachado no Juventus em 1987. Passou pelo Comercial de Campo Grande em 1988, no Marília também em 1988, mais uma contusão que ele teve justamente com a camisa do Juventus. Nessa foto, olha o Juninho Fonseca, meu amigo Juninho Fonseca, o segundo em pé. Uma contusão no Juventus acabou abreviando a carreira de Nenê, que ainda teria condição de jogar profissionalmente mais 2, 3 temporadas e acabou encerrando a sua carreira em 1990. Essa ninguém sabe, jogando a terceira divisão paulista na São Manuelense de São Manuel. Mas na história de Nenê, grandes equipes, jogando em equipes de expressão: Guarani, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, Ponte Preta, no melhor Londrina, no melhor São José. Contando aqui para você, no futebol interior, a carreira deste brilhante ponta esquerda, que hoje vive de forma tranquila, sossegada, na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo.
Aqui no Futebol Interior, você acompanhou a carreira de Nenê. Cada foto maravilhosa, cada imagem marcante. Você vê aí Nenê, com 70 anos. Nenê fez muito sucesso, jogando nesse interiorzão de São Paulo, um jogador lembrado principalmente no Vale do Paraíba, onde talvez seja um dos maiores ídolos do São José. Aqui no Futebol Interior, se você quer saber de algum jogador, que eu fale de alguma equipe, de algum confronto, fale nos canais do Futebol Interior. Eu conto a história para você. Se não é notícia de futebol e não tá no Futebol Interior, é fake news, sempre aqui no Futebol Interior. Legal, 4 horas em ponto, 16 horas, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Você curtiu aí a participação de Arthur Eugênio Matias aqui na nossa jornada esportiva. Albert Cavalcante, mais um destaque do Bugre, Albert. O técnico Daniel Paulista não vai contar com o zagueiro Ronaldo Alves. Ele sentiu desconforto no músculo posterior da coxa e foi vetado pelo departamento médico. O substituto, como vocês já viram, já saiu a escalação, é o Derlan. Outro desfalque, o lateral direito Matheus Ludic e o zagueiro Leandro Castan. O Ludic foi diagnosticado com a dengue e não estreou ainda com a camisa do Guarani nessa Série B. E o Leandro Castan ainda, desde o jogo passado ele também não foi relacionado. Ele continua com um desconforto na coxa, então ele não participa, não está nem relacionado, nem no banco de reservas para a partida de hoje. Legal, e mais um destaque do... O Grêmio tem um desfalque muito importante para o jogo de hoje, O Ferreira. Ele que sentiu dores no músculo adutor da coxa no último treino e está fora. Já Diego Souza, o artilheiro do time, esse é mais rodado do que não sei o que, Está à disposição Edilson Garçom aí que pelo Grêmio, Palmeiras, tem uma bela bagagem, ele está relacionado e mais um perigo, homem de confiança do técnico Roger Machado. Claudinei Corsi. Fala, Lucas de Souza, pegou o microfone, quer falar? Fala, Lucas de Souza. Não, na realidade eu estava ajeitando aqui. Você não quer falar? Não, por enquanto não. Como Albert Cavalcante... Você não quer falar, você tem que falar, pegou o microfone, chamou, não, falou. Verdade, Quer ver, Wagner pegou o microfone, quer falar, Wagner? Na realidade o árbitro deu uma relação de jogadores que não estão à disposição do Daniel Paulista hoje, mas na realidade ninguém é desfalque dessa lista aí. Concordam comigo? Por exemplo, o Castan, ele deve ter sentido desconforto naquele passe que ele deu pro jogador do Grêmio. Exatamente. Castan delivery. Pro Alexandre. E Ludic. Então, o Ludic também, O dengue. Então, agora o Lucas Ramon, Mas peraí, essa questão da dengue, eu nunca tive dengue, graças a Deus, mas pelos casos que eu conheço, já tá quanto tempo o Ludic com dengue? Mas depende da gravidade. Isso, e também outra coisa, ele é atleta, Eu peguei, quando peguei, não foi tão forte assim, deu para passar na base de tomando água direto e tal, mas tem umas que é complicado, O presidente normalmente diz, que essas lesões são lesões já para preservar o jogador. Programadas. Programado. Ô, Wagner, agora a ausência do Ferreirinha é uma boa, hein? Ferreirinha é bom jogador, hein? Ferreirinha é o melhor jogador do meio campo do Grêmio. Olha, Ferreirinha inclusive fora. Esse Lucas Silva aqui, que era do Cruzeiro, inclusive na época em que ele foi lançado, ele era cotado para ser um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Veio pro Grêmio, né? Acabou caindo junto com o Grêmio, mas é um jogador de altíssimo nível. Jogou no Real Madrid. Exatamente. Ou seja, pro Lucas Silva, jogou no Marselha da França também. Pro Lucas Silva ser reserva do Ferreirinha, porque o Ferreirinha realmente é o homem do meio campo do Grêmio. No começo do ano, no final do ano, aí o São Paulo tava atrás do Ferreirinha. Tava atrás do Ferreirinha. Ele que foi bancado, né? Ganhou um aumento, só que tá devendo aí e a torcida tá meio pegando o pé. O treinamento que teve na semana do Roger Machado foi aberto aí para a imprensa. Cara, foi assim, um show de horrores. Então, se era para ter 1 hora de treinamento, teve que ter 1h40, porque a turma não conseguia acertar o gol. Finalizações, assim, mandava a bola pra lua, pro espaço, e ali o Roger Machado, como está agora acompanhando a imprensa, ele teve que deixar aberto e mostrar o que tá acontecendo. Então, tá uma pressão em cima, lembrando, né? É 10 milhões de reais aí, que vale o elenco do Grêmio, que é o elenco mais valioso do Campeonato Brasileiro. Tem aí uma pressão, né? Tomara que o Guarani também saiba se aproveitar disso, né? São 4 horas mais 4 minutos, nós vamos para um rápido intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você na nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$ 25.000. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. 4 da tarde, mais 7 minutos em Campinas, 4:07. Abraçando aqui o Marcelo Alexandre, está com a gente aqui já no Facebook, esperando a abertura do jogo aqui, da jornada esportiva. Doutor Sandro Nunes, meu grande amigo, grande cirurgião aqui da cidade de Campinas. Está dizendo aqui, boa tarde, jogo difícil hoje. E aí, doutor Sandro? Vai arriscar o palpite ou não? Quanto vai ser o jogo hoje, doutor Sandro? Fala aí pra gente, manda aqui no Facebook pra gente o seu palpite. Já disse que vai ser um jogo difícil, né? Mas queremos saber o placar. 4 da tarde, mais 8 minutos. Ô Wagner Ferreira, e é uma briga complicada, né? Guarani e Grêmio, porque os dois começaram, quer dizer, duas camisas que tendem, né? Que buscam, ainda, muito embora eu continue com a minha opinião de que o Guarani joga o campeonato para se manter na Série B. Já o Grêmio eu acredito que jogue para subir. Mas de qualquer maneira, Wagner, os dois começaram com uma campanha igual, né? Uma derrota, um empate, um ponto só e amargando ali a zona de rebaixamento, né, Wagner? A minha primeira frase na transmissão hoje foi a fome com a vontade de comer, porque realmente os dois estão na mesma situação. E estranho demais, né? Porque o Grêmio, com o investimento que tem, não era para ter esse início de competição. Já o Guarani, como você disse, Claudinei, é um time que não tem grande investimento e se permanecer na Série B já é um grande lucro. Agora, a grande parte da torcida do Guarani quer o acesso. E agora, com o Daniel Paulista aí praticamente com a corda no pescoço, antes era meio a meio, agora a maioria está querendo a saída dele. Você acredita, de repente, uma derrota hoje, pode acontecer alguma coisa? Eu acredito que sim, porque o material humano que ele tem nas mãos agora é para conseguir algo melhor. Agora, vamos dizer, perdeu lá pro Brusque, naquele lance acidental, né, do Leandro Castan. Vamos lá, levar em consideração. Agora empatar em casa com o Sport, depois de um primeiro tempo muito bom, no segundo caiu, não jogou, não chutou a gol. Então é inadmissível a atuação dentro de casa. E o Guarani sofre com isso, hein, presidente? Mesmo com um time mais qualificado, essa oscilação do time dentro do jogo. O Guarani faz um tempo bom, e eu lembro aqui do jogo... Depois cai. E depois cai. Cheguei a questionar preparo físico. Sim. Porque joga um bom primeiro tempo, no segundo some. Some.
Some. O Guarani não fez Mantém, né? nada, não mantém. Eu, no jogo contra o Sport, pelo primeiro tempo que o Guarani fez, na segunda etapa a gente até discutia aqui no intervalo e depois em off, a gente até pensou aqui em quantos minutos o Guarani ia fazer o gol no Sport, porque realmente o volume de jogo foi tão grande, mas como o presidente falou, a questão, não sei se é psicológica ou a questão física, faz com que o Guarani caia demais, é uma oscilação, e isso vem desde o começo do trabalho do Daniel Paulista. Esse negócio de psicológico, Lucas, com relação a jogadores cobras criadas, acho que não existe. Pode existir com um garoto que está começando. Agora vai psicológico em cima de Rodrigo Andrade, de Giovanni Augusto, né? Então não tem condição. Agora, a única preocupação no jogo de hoje é esse miolo de zaga novo aí. Acho que não jogaram juntos ainda, o Derlan e o João Vitor. Titulares Isso é uma preocupação, né? E eu não sei e um ataque do Grêmio rápido com o Biel, né? Com outros jogadores Souza, aí. artilheiro, depois outro. O Diego é um jogador forte, e joga, vai em cima do corpo a corpo, joga de cabeça, está sempre presente nas bolas ali. Então a preocupação única é essa. O resto é o time do Guarani que deve dar sequência ao campeonato. Viu? E até em cima do que vocês estão falando aí, né, de jogadores experientes, eu vou passar para vocês rapidinho uma lista com o Daniel Paulista, junto com ele, né, junto com o Michel Alves, né, a lista dos jogadores do Guarani, né, da contratação para essa temporada. Vamos lá, foi o Maurício Kozlinski, 30 anos, o Hernando, que está aí meio de lado aí, né, procurando algum clube, ou fica ou vai, 33 anos. Tem o João Vitor, né, 24 anos, o Derlan, 26 anos, o Leandro Castan com 35, o Matheus Pereira com 21, Lucas Amon, 28, o Leandro Vilela, 26 anos, o Silas, cadê o Silas, hein? 25 anos, o Vitinho, cadê o Vitinho? 23 anos, Giovinco Augusto, 32 anos, o Marcinho, 26 anos, o Iago, 24 anos, o Lucas Venuto, 27, o Bruno José com 24, o Ronald com 20 e o Nicolas Careca com 24. Então aí, são jogadores, a mescla entre jogadores, né, mais experientes também com os meninos, e também assim, viu, jogadores de Série A que tem experiência. E assim, você olha no banco de reservas, vou até passar aqui, viu, Claudinei Corsi, o banco de reservas do Guarani, o Rafael Martins, Lucas Amon, o Hernando, o Índio, o Madison, o Marcinho, o Nicolas Careca, Iago e o Ronald. Né? Então você vendo aí as peças que o Guarani tem e o que o Daniel Paulista faz, na minha opinião, ele é igual alguns treinadores da Série A. Ele começa com esquema, ele morre com esquema, não tem variação tática. Essa é a minha opinião. Não, você tem razão. Já desde a Série B do ano passado, ele... o Claudinei sabe disso, que eu falo isso sempre. O técnico escolhe aí um grupo de 18, 20 jogadores, e vai mexendo com esses 20. O elenco tem 30 e pouco, mas dificilmente ele vai usar, além desses 18 ou 20. Veja o banco que ele coloca hoje, Claudinei. Ele costuma levar 12 jogadores, ele levou 9 hoje. Hoje tem 9. Cadê o Eliel? Se precisar de alguém para lateral esquerda, cadê o Eliel? Vai improvisar, né? Vai improvisar. Vitinho não foi, Lucas Venuto não foi. Então depois nós vamos querer saber aí porque essa redução de despesas, será? Então. A verdade é que o Guarani não divulga, né? Quem é que viaja, quem é que faz parte do elenco, quem é que não faz, que vai jogar, enfim, né? Aí depois tem que ficar adivinhando. E lembrando, hoje é o dia 21, dia de Tiradentes, né? Lembrando que há 16 anos o mestre Tele Santana nos deixou, né? Com 74 anos, e hoje a Rainha Elizabeth faz 96 anos. Eu acho que ela é gato, hein? Tem que ver o CPF dela, né? Não, 96 anos. Eu acho que ela é gata, ela deve ter mais. Ela estava presente aqui na Confidência Mineira, né? Inclusive hoje feriado de Tiradentes, e quem manda... Eu estava assistindo um jornal hoje, Lucas, na TV, evidentemente, e apareceu 96 anos da Rainha. Da Rainha Elizabeth. Aí terminou a reportagem, o que estava apresentando, eu não me lembro se era o Rodrigo Bocardi, eu não me lembro quem era. Aí, vida longa pra... Long live the Queen! 96 anos. Muito bem. São 4h14, deixa eu dar uma passadinha aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro. A terceira rodada, daqui a pouquinho tem Grêmio e Guarani. Às 19 horas tem hoje Londrina e Novo Horizontino. Amanhã, dia 22, às 19 horas, tem CSA e Bahia. Agendado também para amanhã, às 21h30, Chapecoense e Vasco. Agendado para dia 23, no sábado, Criciúma e Sport do Recife. Esse jogo às 11 horas da manhã. Às 4 da tarde, no Moisés do Carelli, cobertura total aqui dos canais de Futebol Interior, tem Ponte Preta e CRB. No dia 23, às 18h30, tem Sampaio Correia e Brusque. No dia 23, sábado, também 19 horas, Tombense e Cruzeiro.
E teremos também no dia 23, às 19 horas, Ituano e Vila Nova. No dia 24, no domingo, Náutico e Operário jogam às 16 horas. Isso aí é a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os 4 melhores no momento: Bahia, Operário, Chapecoense e Sport. E os 4 últimos: Grêmio, Guarani, Ponte Preta e Náutico, né? É óbvio que é início de campeonato, mas a preocupação já existe aí pelos lados de Guarani, de Ponte, de Grêmio, do próprio Náutico, né? De já estarem figurando aí na zona de rebaixamento, né? Basta dizer e lembrar que não adianta dizer que é campeonato 3 pontos, que campeonato dá para lá no segundo turno, depois você recupera, que não recupera. Vamos ouvir o Daniel Paulista? Não dá? Hoje não dá? Tá certo, então não vamos ouvir o Daniel Paulista. Wagner, fala dessa classificação aí, os 4 últimos aí, Grêmio, Guarani, Ponte Preta e Náutico. É uma muleta, né, que o pessoal costuma usar, que o campeonato está no começo. Mas é no começo que se começa a definir aqueles que vão chegar. Ano passado, essa história de o campeonato está muito no começo, foi ruim pro Grêmio. Quem começou embaixo, permaneceu embaixo. Permaneceu embaixo. Exatamente. E hoje está se falando do Palmeiras na Série A, né, presidente? O Palmeiras tem 2 pontos em 9 disputados. E já está se falando alguma coisa nesse sentido lá pelos lados do Palmeiras. Palmeiras pode escolher, como disse mesmo, o melhor treinador do Brasil, né? O Abel Ferreira disse que não, os jogadores não são máquinas. E sim, nós iremos rodar o elenco. Então até o elenco, qual o elenco que ele vai colocar aí para disputar todas as competições, ele pode, né? O Palmeiras pode fazer isso. Já a gente aqui, já pensando em acesso, pela listagem que nós passamos para os jogadores aí, eu acho que todos os jogadores são importantes pensando nesse campeonato. Até mesmo, hoje sinto falta do banco de reservas olhar o Maxwell, presidente. Eu sinto falta do Maxwell para te dar mais opção. Infelizmente ou felizmente, até ontem ele era o artilheiro da pré-temporada. 3 gols, colocou em rede social, porque não sei o quê. Então, até hoje eu sinto falta do Maxwell. Porque artilheiro da pré-temporada. Exatamente, e ele fez a maior propaganda dele, que seria o substituto imediato do Lucão do Break, até chegar o Nicolas Careca. É uma pena, né, presidente, que essa história aí de pré-temporada não vale nada, né? Não acrescenta nada. Às vezes é muito mal aproveitada, né? O pessoal gasta, leva o time pra fora, numa estância, num hotel, tal, treina bonito. Mas chega na hora do jogo, acontece essas coisas aí. Agora a saudade do Maxwell forçou demais. Forçou a barra, né? Forçou a amizade, nosso amigo Albert. Porque você começa a olhar a escalação e você vai falar os bancários do Daniel Paulista. Aí você passa Rafael Martins, aí você não vê mais o Gabriel, né? Você vai olhando, tá faltando ele, né? Sempre o último era o Maxwell, né? O 99, se eu não me engano, 98. A gente olhando assim. De vez em quando com a 71 também. Mas a grande verdade é que intramuros, né, Wagner Ferreira, acontece muita coisa, né? Que a gente não tem acesso. Então, fica realmente difícil, né? Esse caso, por exemplo, do próprio Lucão do Break, que saiu, disse que ia ficar 15, 20 dias afastado, daqui a pouco o jogador acaba se recuperando, já aparece no banco, já entra no jogo, agora já é titular. Então, são coisas que não adianta a gente querer, às vezes, passar para o torcedor, que são coisas que a gente não fica sabendo, né? Olha, uma saudade que eu tenho quando a gente como repórter, tinha liberdade pelos interiores dos estádios. Lá no Guarani, por exemplo, eu tinha acesso a fisioterapeuta, ao médico. Se o médico não estivesse lá, eu tinha os telefones do médico. Eu sabia, o Frias, Cláudio Roberto Frias, fisioterapeuta, mora em Salto, e tinha o telefone dele, perguntava, tem alguém em tratamento? Quem foi liberado? Quem não vai pro jogo? Então você tinha essa condição. Agora você, Malemar, pode entrar no estádio para tomar conhecimento dessas coisas. Tem o departamento médico também que anuncia uma contusão de Ludic, que interminável, mas é uma maneira. O Daniel Paulista chega, dá uma nota aí que tá machucado para eu poder escalar o menino aí, né, o Diogo Matheus, e para levar o Lucas Ramon, que foi contratado para isso. Então, são coniventes ali e não estão errados. Eles têm que arrumar um subterfúgio para calar a boca da imprensa, da torcida, e as notícias vêm numa nota. Fulano de tal, sentiu um desconforto, fulano de tal... E o acesso hoje da reportagem é sala de imprensa ali na entrada e olhe lá, né, Wagner? Então, você tem cerceado o seu trabalho lá dentro, né? Infelizmente a coisa realmente fica muito difícil. Mais algum destaque aí, Albert Cavalcante? Lembrando, né, que o Guarani, querendo ou não, né, nós falamos aí de todos os números,
né, que o Grêmio ele é favorito e não sei o que tem lá, o Guarani no retrospecto geral, o Guarani é bom no retrospecto geral, o geral, né, que são 29 jogos, com 12 vitórias do Guarani, 5 empates e 12 derrotas, com 36 gols marcados e 40 gols sofridos. Agora, em Porto Alegre, a história muda, que é o jogo de hoje, né? São 17 jogos, com 6 vitórias do Guarani, 2 empates e 9 derrotas, com 18 gols marcados e 24 gols sofridos. Então aí o Guarani precisa melhorar a sua estatística contra o Grêmio fora de casa. Tem um detalhe, né, nessa última vitória do Guarani, que foi contra a Ferroviária, né, Albert? Foi 2-1. 2-1 no Brinco de Ouro. Quem marcou? O Ronald marcou um gol até agora pelo Guarani. E foi justamente nessa vitória aí contra a Ferroviária. E o outro foi do Índio. Veja aqui. Nossa, né? esse Índio aí. Jamais criticado o Índio, viu? Eu tive que. Até hoje eu tô guardado no papelzinho que eu me perdoe. Jamais criticado o Índio. Tá certo, Série 3 do Campeonato Paulista aqui. Final de semana tem rodada aí decisiva. São José e Votuporanguense, Comercial e União Suzano. Teremos também Marília e Esporte Clube São Bernardo. E a equipe do Noroeste pegando a equipe do Capivariano. 4h21, Albert Cavalcante. Guarani, ok, Albert? Definido, escalado. E o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, ok também? Escalado e definido. E a arbitragem, o VAR? No pente, na pedra. Legal, então às 4h21, em nome de Prone Alimentos, em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para Grêmio e Guarani. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Daniel Paulista vem definido e escalado assim. Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, João Vitor, o 28, e o Derlan, o 34. Na lateral esquerda, Matheus Pereira, o camisa número 16. Os homens no meio campo, Rodrigo Andrade, o 32, Leandro Vilela, o 31 e o cérebro pensante, Giovinco Augusto, o capitão, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Bruno José, o 17, Júlio César, o camisa número 7 e o atacante, o matador, a esperança de gols do Bugrão, Lucão do Break, o camisa número 9. Repeteco do Guarani, Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Delan e Matheus Pereira, Rodrigo Andrade, Leandro Vilela, Giovanni Augusto, Bruno José, Júlio César e Lucão do Break. Caso o técnico Daniel Paulista quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Martins, Lucas Ramon, Hernando, Índio, Madson, Marcinho, Nicolas Careca, Iago e Ronald. Claudinei Corsi. Este Guarani, 2 jogos com empate e uma derrota, nenhum gol marcado, 1 ponto somado, ocupa a 18ª colocação. Próximo jogo do Bugre, dia 27 de abril, quarta-feira que vem, às 21 horas, contra o Criciúma, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Futebol Interior. E o Grêmio imortal do técnico Roger Machado vem definido e escalado assim. Breno, goleiro, camisa número 1. Edilson, lateral direito, camisa número 33. A dupla de zaga do Grêmio, Jeromel, capitão, camisa número 3, e Bruno Alves, o camisa número 34. Na lateral esquerda, Nicolas, o camisa número 30. Os homens no meio campo do Grêmio, Vila Sante, o 27, o Lucas Silva, o 16, e o Bitelo, camisa número 39. Os homens de frente do Grêmio, Campazzo, camisa número 7, Biel, 17 e o matador Diego Souza, camisa número 29. Repeteco do Grêmio, Breno, Edilson, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. Vila Sante, Lucas Silva, Bitelo, Campaz, Biel e Diego Souza. Caso o técnico Roger Machado quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Gabriel Grando, Rodrigo Rodrigues, Natan, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Benítez, Gabriel Silva, Janderson, Kevin, Ricardinho e Elias Manuel. Claudinei Corsi. É o Grêmio, 2 jogos com empate e uma derrota, nenhum gol marcado, 1 ponto somado, ocupa a 17ª colocação.
Próximo jogo, dia 27 de abril, também na quarta-feira, às 7 da noite, contra o Operário no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. Arbitragem. É o trio goiano apita a partida de hoje. O árbitro principal, André Luiz de Freitas, com seus assistentes, Edson Antônio de Souza e Hugo Sávio Xavier Correia. O quarto árbitro vem do Rio Grande do Sul, Jonathan Beckenstein. E o árbitro de vídeo, o quarto árbitro vem de Santa Catarina, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 4h25, Wagner Ferreira, então definidas as equipes, trio de arbitragem, o VAR, uma boa presença de público na Arena do Grêmio, mas também tem a pressão. Wagner Ferreira, a sua última expectativa aqui antes da bola rolar para Grêmio e Guarani, Wagner. Só começando pelo fim, né, como disse o Albert Cavalcante, com relação à arbitragem, esse trio já apitou uma vitória do Guarani aqui em Campinas, 3-0 contra o Operário na Série B do ano passado. Bom, com relação ao time do Guarani, aquilo que a gente vinha dizendo, é o que há de melhor no momento. Alguns jogadores estão fora, mas não consideram desfalques. E então o Daniel Paulista tem o nosso crédito para, com essa escalação, levar o Guarani a um bom resultado. Agora, vai depender muito do empenho dos jogadores, principalmente esse miolo de zaga aí que é novo, né? Jogadores aí que estão entrando aí, vamos dizer, numa fria, numa gelada, e vamos esperar que ele corresponda. Daí pra frente, o Leandro Vilela provou que é um bom jogador ali na cabeça de área. Os demais jogadores ali, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, tá bem escalado. Bruno José perdeu gols na primeira partida, mas vamos deixar por conta da estreia. E o Leucão de volta ao time, artilheiro, tal. Não tá numa fase muito boa de gols, mas é um jogador que realmente vinha mantendo a titularidade. E o Júlio César, que é aquele jogador operário que não deixa o time. Com relação ao Grêmio, o Roger Machado deu uma mexida no time com relação à última partida. Evidentemente tem que mexer. O time perdeu em casa para quem? Para Chapecoense? Exatamente. Perdeu por 1-0 dentro de casa, tinha que mexer. Ele mexe nesse Nicolas aí, parece que está voltando hoje. O Diego Souza também está voltando. Ele coloca esse Biel, jogador que era do Coritiba, moleque ainda, 19 anos. Tem aí jogadores estrangeiros, né? Tem o Campas e tem também o paraguaio Vila Sante. Então vai ser um jogo interessante, como já antecipou o nosso Lucas aqui do lado. Legal, 4 horas mais 27 minutos, mandando um grande abraço para toda a rapaziada que está curtindo a nossa transmissão através da MS Web Rádio de Mato Grosso do Sul, que tem o comando do Roberto Xavier. Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e também você que nos ouve através do portal Araraquara News, que está sempre com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Portanto, o portal Araraquara News, com a gente aqui também a MS Web Rádio de Mato Grosso do Sul, lá com o comando do Roberto Xavier. 4h27 eu fico por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora ele está assumindo o comando da jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Ele é Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção, você amante do esporte bretão. Já convido você que está no YouTube e no Facebook, curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Quero aqui deixar registrado o meu agradecimento à grande audiência da última jornada, Guarani Esporte, e a meta que nós batemos, mais de 50 likes aí na transmissão de Guarani Esporte. E atenção, nação bugrina, e atenção, nação tricolor lá de Porto Alegre, deixa o seu like, senta o dedo no like, vamos bater novamente a meta de 50 likes até o fim da nossa transmissão. Equipes no gramado, o Guarani jogando de branco hoje, camisas brancas com a faixa verde na altura do peito, calções brancos, meiões verdes. Já o Grêmio com seu uniforme também número 1, camisa tricolor azul, branco e preto, calções pretos, meiões brancos. Pois não, Albert? Será a primeira vez, né, que o Guarani joga na Arena do Grêmio. Perfeitamente. O último duelo como visitante contra o Grêmio foi no Estádio Olímpico, a derrota por 1-0 Isso pelo Campeonato em 2010. Brasileiro. Exatamente. 2010. Antes da construção do estádio aí, a nova Arena do Grêmio. Não foi dito aqui, mas pode haver uma lei do ex. O jogador não começa jogando, tá no banco. Eu me refiro ao Elias Manuel. Ele é um garoto, tem 20 anos, nascido em Campinas, começou na base do Guarani e está hoje no banco do Grêmio. Se eu não estou enganado, ele foi revelar junto com a avó. Se eu não estou enganado.
Se eu não tiver enganado. Da mesma safra. É, da mesma safra Tá do valendo Davó. uma bala também, né? Ele tem, o Guarani tem 7% aí ainda do passe dele, né? Ainda tem aquela porcentagem. Sim. E também lembrando também do Nicolas, né? O Nicolas Careca Nicolas também. Careca, que é cria do Grêmio. E cria do Grêmio, né? Também está no banco. Quem sabe? Eu entraria com o Nicolas Careca, mas como eu não sou Daniel Paulista. E aí, torcedor, com quem você entraria? Nicolas Careca ou Lucão do Break? Hoje o Daniel Paulista, meu sósia, colocou o Lucão do Break. Coloca aí nos comentários, participe da nossa transmissão, mande a sua mensagem. Alô, Cláudio Lemos Matozinhos, lá no canal Futebol FI. Falando aqui para todo mundo aqui da nossa jornada, um bom feriado. Hoje feriado de Tiradentes, 21 de abril, Tiradentes. Feriadão e você acompanhando a melhor transmissão esportiva do Brasil. Vai rolar no melão no estádio Arena do Grêmio, sendo respeitado 1 minuto de silêncio. Em homenagem às vítimas da Covid-19, o Grêmio ataca, defende o gol do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. O Guarani, por sua vez, defende o gol do lado direito. O Grêmio, com o seu uniforme número 1, camisa tricolor azul, preto e branco, calções pretos, meias brancas. O Guarani, camisas brancas, calções brancos, meias verdes. Vai começar o jogo. Começa o espetáculo. Trila o apito árbitro. Apita o senhor André Luiz de Freitas Castro. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Bola rolando no estádio Arena Grêmio, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Trabalha a jogada da equipe do Grêmio no campo de defesa. Tá aí o Edilson, ex-jogador do Corinthians, ex-jogador do Cruzeiro. É meio esquentado esse Edilson. Ele solta a bola pela meia, vai pro chão. Vila Sante, o árbitro manda seguir, retoma a posse de bola a equipe do Guarani. Bola na meia direita com o Bruno José. Ele volta a jogada com o Diogo Matheus. Diogo Matheus deixa a parada com o João Vitor. João Vitor, o zagueiro central, deixa a jogada com o Derlan. Na quarta zaga, ele trabalha a bola do lado esquerdo. O Grêmio já sobe toda a marcação. Faz a pressão, o Gegenpressing, o time do Grêmio no campo de defesa da equipe do Guarani. Marca a saída de bola, marcou tanto a saída de bola que o Edilson acabou derrubando o Júlio César, o Imperador de Campinas. Primeira falta do jogo. Falta para a equipe do Guarani, campo de defesa. Fala, Wagner. Nós chegamos ou não falamos a respeito dessa lateral direita do Grêmio, com o Edilson, jogador já veterano. Ele tem algumas qualidades, por exemplo, na bola parada. Agora, bate bem na bola, Edilson. Agora ele cansa muito rápido. Bola tomada no campo de defesa do Guarani. Biel soltou para Diego Souza dentro da grande área. Vem a batida pro gol, Gaveta. Gol do Grêmio. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Diego Souza. A estreia dele na Série B. Um vacilo da defesa bugrina, uma bola perdida, o Biel tomou, invadiu a grande área, rolou pro camisa 29, que dominou com espaço, escolheu o canto direito, mandou o sarrafo, ela ainda desviou no Derlan antes de morrer no fundo do barbante. Diego Souza, camisa 29, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Grêmio. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, com menos de 1 minuto de jogo, tá aberta a contagem no estádio Arena Grêmio. Grêmio 1. Diego Souza, nome da fera, nome da emoção, 0 para a equipe do Guarani. Guilherme Kozlinski, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, o detalhe é só seu, Albert Cavalcante. Tá, né? Aí, você aí ficar aí tocando essa bola pra trás, não teve jeito, né? Ali pelo lado esquerdo, o Diogo Matheus, ele acabou dormindo, né? Acabou dormindo ali, o Diogo Matheus não, foi Foi ele mesmo. Foi ele mesmo, né? Acabou dormindo pelo lado esquerdo e ali não teve jeito. O Biel tomou a bola, achou o Diego Souza livre, leve e solto dentro da grande área. Ele parou, dominou pelo lado direito e bateu na perna direita. A bola acabou desviando do jogador do Guarani e acabou matando o Kozlinski, que nada pode fazer. Uma lambança, menos de 1 minuto de jogo, o Grêmio está vencendo o Guarani. Guarani 0, Grêmio 1. A informação para a BetChamps. Pois é, Wagner Ferreira, menos de 2 minutos aí, 3 da primeira etapa e o Grêmio já tá na frente 1-0. Pior começo impossível, né? Agora nem Malemar pegou na bola, já deu o Grêmio pro ataque, já faz 1-0. Ô Elcio Paiola, grande abraço pra você, viu, meu filho? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. 3 minutos de jogo, primeira etapa, 1-0 pros homens. 1-0 pro Grêmio, gol do Diego Souza. Trabalha Guarani, campo de defesa, tá aí Matheus Pereira, deixa curta a jogada com Leandro Vilela. A abertura de bola para Diogo Matheus, ele tem espaço. Engata a primeira, segunda, terceira marcha, invade a linha territorial inimiga, bota velocidade, bota intensidade. Deixou do lado com o Bruno José. Tabelinha curta com o Diogo Matheus, 4 em cima dele. Aí ficou difícil, ele foi encaixotado, ele perde a bola. Retoma, Biel
Gabriel no campo de defesa. Ele despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai nos pés de Leandro Vilela. Ele vai pro chão, o árbitro manda seguir o jogo e tome contra-ataque dos homens. Bola do Vijaçante na canhota, tá aí o Campas. Campas recebeu, devolveu pra Diego Souza no meio, tá fácil. Lucas Silva invadiu a grande área, foi desarmado na hora H pelo Derlan. Entra fácil o time do Grêmio na defesa da equipe do Guarani, que consegue se salvar. E parte em velocidade pro contra-ataque, lá vem de Giovanni Augusto. A abertura de bola na ponta direita para Bruno José. Domina junto ali na lateral do gramado, deixa a jogada curtinha com o Diogo Matheus. Diogo Matheus bota na frente, deixa a jogada de novo com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto dominou, olhou pra frente, busca alguém pra jogar, tenta o passe errado. Passe errado nos pés de Bial, que retoma a posse de bola pra equipe do Grêmio. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Lá vem Guarani pro campo de ataque, bola invertida da direita para a esquerda, domina Matheus Pereira. Ele volta no campo de defesa com Derlan. Derlan domina, deixa a parada curtinha com Leandro Vilela junto ao círculo central do gramado. Ele para, pensa, pisa, olha, devolve na quarta zaga com Derlan, que domina tranquilamente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Desce o Bugrão pro campo de ataque, tá atrás do placar, pra cima deles, Bugrão, flechada neles, Guarani. Vem Bugrão pro campo de ataque, Giovanni Augusto, pé direito na bola batida de fora. Vai lá, Breno, firme, tranquilo, segura o arqueiro do Grêmio pra fazer a defesa. Você ouviu o toque, 5 minutos deste primeiro tempo, placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro da Série B, terceira rodada. Com 1 minuto de jogo, o Diego Souza foi pra rede. Grêmio 1, Guarani 0, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. 5 minutos e meio, a primeira etapa tá 1-0 pro Grêmio, 1-0 pros homens. Gol do Diego Souza com 1 minuto de jogo. Vem Edilson, sai jogando no campo de defesa, deixa a jogada com o Jeromel. Fala, Albert. Com essa vitória parcial ainda do Grêmio, o Grêmio dá um salto, né? Lógico, ainda tem as outras partidas, né? Mas o Grêmio, ou mesmo até o Guarani, se vencer a partida, tá lá, em 5º lugar. Meu Deus do céu, vamos lá, Guarani. E vem Grêmio pela ponta esquerda, tá aí o Bitelo, botou na linha de fundo, tenta o cruzamento, se enrola a defesa do Guarani, ela sobra com o Kozlinski. Firme, segura o arqueiro da equipe do Guarani para fazer a defesa, segura tranquilamente dentro da sua grande área. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Trabalha Guarani no campo de defesa, domina a parada, Diogo Matheus. Recebe a marcação de BL, volta a jogada com João Vitor na zaga central. Dentro da sua grande área, toca a bola, troca passes do time do Guarani. O Grêmio todo pressão, o Grêmio marca a saída de bola lá no campo de defesa da equipe do Guarani. Trabalha o Bugrão com o Matheus Pereira, lançamento buscando de Giovanni Augusto. Se atira na bola, Edilson, toca pela linha de lado, lateral, bola para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Desce a ladeira, vem Bugrão pro campo de ataque. Leandro Vilela domina junto ao círculo central do gramado. Deixa na meia esquerda com Giovanni Augusto. Volta um pouco a jogada com Derlan. Derlan na canhota para Matheus Pereira, junto ali na lateral dos técnicos. Ele volta a jogada com Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade de perna esquerda, fatia. Inverte a página, vira a folha, virou bem. Diogo Matheus dominou, tem espaço. Encara a marcação de Nicolas, bota na frente, tenta levar pro fundo. Bruno José também colocado para tentar receber o passe. Ele faz o cruzamento, a bola sai na primeira trave. Espirrada, vai lá, Breno. Firme, segura o arqueiro do Grêmio. Fica com ela, ninguém tasca, ninguém vê. Eduardo, arqueiro do Grêmio, ele faz a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Disputa de bola na meia direita, domina a equipe do Grêmio, sai jogando ali com o Campas, camisa número 7. Campas volta a jogada com Edilson, Edilson mais atrás ainda com Vijaçante, o paraguaio. Vijaçante para o colombiano Campas, ele faz o passe meio na fogueira, um passe errado, Jeromel, do jeito que dá, tira, bola pra frente, bola que sobe, bola que cai na metade do campo, toca de cabeça, afasta João Vitor, domina a parada Rodrigo Andrade, recebe uma tomada mais dura do Campas. O árbitro olhou pra ele, não deu nada, segue o jogo, segue enterro, mas pra mim foi falta ali, não foi não, Albert? Ah, foi, né? Ali perto da linha lateral, né? No meio campo, do campo de defesa do Guarani. Ali quando o Rodrigo Andrade ele dominou, ele tomou uma pancada por trás ali. Aí a bola acabou sendo pela lateral, ali era falta, né? Falta escrita ali. O juizão, o André Luiz de Freitas de Goiás não marcou. Não sei não, viu? Mas acho que o Guarani perdeu uma grande chance aí de estar com a bola
A informação, Corujão Autopeças. Alô, JP Queiroz, mandando aqui, vai Bugre, faça como ele, torcedor do Bugrão, mande a sua mensagem, curta, compartilhe, comente a nossa transmissão, vamos bater a meta de 50 likes, desceu o Bugrão, Giovanni Augusto se livrou do primeiro, do segundo, linda jogada, botou na frente, soltou para Bruno José, quem sabe agora, parou na perna canhota, vem a batida, tem desvio, Breno! Firme, seguro, arqueiro do Grêmio para fazer a defesa, mas desceu perigosamente pela primeira vez o time do Bugre aí, Albert. Menção honrosa Giovanni Augusto, hein? Ele saiu do meio campo, driblando um, driblando dois, ali tinham 4 jogadores do Guarani, ele pelo lado direito escolheu melhor o Bruno José. Bruno José ele levou para a perna esquerda, bateu firme, bateu forte, porém houve o desvio, o goleirão Breno fez a defesa, que chegada do Guarani. Segue Grêmio 1, Guarani 0. A informação para Ovos Satoshi. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Desceu o Grêmio pela meia direita, tá aí Biel, tenta, passa a bola, bate na zaga, voltou do lado esquerdo, a batida do Nicolas em cima da marcação. Rebote, volta na metade do campo, tenta brigar pelo rebote, Lucas Silva, aparece Leandro Vilela. Deixou um pé em cima do jogador do Grêmio, o árbitro para o jogo, marca falta. Falta do Leandro Vilela em cima do Lucas Silva, marcou o jogo perigoso lá o senhor André Luiz de Freitas Castro, o árbitro do jogo. Posse de bola para a equipe do Grêmio, na metade do campo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Vem Grêmio pro campo de ataque, tá aí Bitelo, boa bola pra Biel pra Diego Souza, tentou passe de letra. Aí ficou tranquilo, ficou fácil pra Rodrigo Andrade pra tentar sair jogando. Ele abre na ponta esquerda com o Matheus Pereira, junto ali na lateral dos técnicos pela ponta canhota. Domina, encara a marcação de Campas, tenta o lançamento, ela bate em cima do colombiano, sai pela linha de lado. Posse de bola pra equipe do Guarani no meio campo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Lucas, pois não, Albert? Essa é apenas a segunda vez que os clubes se encontram, né, pela Série B. No único confronto em 2005 pela Série B, houve empate pelo placar de 1-1 no Brinco de Ouro. A informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. 10 minutos 40 segundos deste primeiro tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando ao Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Com 1 minuto de jogo, Diego Souza foi pra rede, Grêmio 1, Guarani 0. O placar ao vivo Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, pela terceira fase aqui, teremos Atlético de Goiás e Cuiabá. Segura Claudinei, vem Grêmio, batida de fora, espalma, Kozlinski tem rebote, dá um soco na bola, o arqueiro do Guarani toca pra fora, lateral, bola pra equipe do Grêmio na linha de fundo, completa Claudinei. A Copa do Brasil, né? Atlético e Cuiabá, Palmeiras e Juazeirense. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção, você amante do esporte bretão. Lateral, bola para a equipe do Grêmio, quase um escanteio, vai lançar lá dentro do tumulto, camisa número 30, o Nicolas. Vai lançar lá dentro do tumulto, é o latereio. É o lateral com escanteio. É forte o camisa número 30 da equipe do Grêmio, pede alguma movimentação lá dentro da grande área, ele vai lançar essa bola lá dentro do tumulto. Lançou... Nossa, ele é forte. Ai, meu Deus do céu. Lançou lá dentro o Biel, tentou jogada, tira Diogo Matheus. Rebote cai na entrada da grande área com o Rodrigo Andrade que apara. Sai tranquilo com o Júlio César que bota a velocidade. Lá vem o Imperador de Campinas. Já passa a metade do campo, encara a marcação do primeiro. Engata a primeira, segunda marcha, foi pro chão. Foi pro chão, foi pro terreno. O árbitro manda seguir o jogo. Sai a equipe do Grêmio no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Desce o Grêmio pro campo de ataque, já passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina. Tá aí Lucas Silva, aí jogador do Cruzeiro e aí jogador do Olympique de Marseille. Abre na ponta esquerda com o Nicolas. Nicolas domina, pensa, olha, adiantou com o Campas. Jogando agora na ponta esquerda do Campas. Deixa a jogada com o Bitelo, devolve com o Campas. Campas de primeira com o Nicolas. Nicolas toca a bola, domina tranquilamente, tem espaço. Deixou com o Campas. Campas pra Bitelo. Bitelo dominou pela ponta esquerda, volta a jogada com o Nicolas. Nicolas pra Lucas Silva. Lucas Silva, bico da grande área pelo lado esquerdo. Encara a marcação de 3, deixou com o Campas. Campas devolveu na ponta esquerda com o Nicolas, tentou a tabela com o Lucas Silva. Ao desarme do Diogo Matheus, mas o último toque foi do jogador do Grêmio, portanto é lateral, bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Fala, Albert. Lucas, com o gol sofrido logo cedo, né, impede que o Guarani tente atingir uma marca inédita nessa temporada. Passar 2 jogos seguidos sem ser vazado.
A informação para Store Colchões. E vem Grêmio pro campo de ataque. Diogo Souza tenta o passe por cima, buscando o Bitelo. Tira a zaga da equipe do Guarani. Trabalha tranquilamente João Vitor. Ele abre na ponta esquerda com o Matheus Pereira. Sai jogando o Bugrão. Tenta partir pro campo de ataque. Tá atrás do placar a equipe do Bugre. Wagner Ferreira, quase 13,5 desse primeiro tempo. Quase 14 o jogo. Bem, o Grêmio chegou, teve a felicidade de encontrar aquela chance de fazer o gol, o chute do Diego Souza, no meio de muitas pernas ali, houve um desvio, mas não acredito que esse desvio tenha matado o goleiro Kozlinski, acho que a bola entraria de qualquer maneira. O Grêmio fez aquele 1-0, depois o Guarani se assentou, não se desesperou, era o que se temia, né? Porque podia desestabilizar o time. No entanto, o time estava colocando a bola no chão, já criou duas chances, né? Uma com o Giovani, um chute fraco de longe, o goleiro fez a defesa, e depois o Bruno José, numa jogada do próprio Giovani Augusto, que o Bruno José chutou, a bola subiu, caiu nas mãos do goleiro. Então o Guarani chegou duas vezes, o Grêmio chegou uma e fez o gol. O jogo está aberto ainda e nada definido. E vem Grêmio pro campo de ataque, Biel dominou, passou Bitelo com tudo, ainda Biel com a posta da bola, abriu para a perna direita, ele ameaçou chutar, deixou do lado com Lucas Silva com Campas devolveu com Lucas Silva, o volante dominou, ficou encaixotado, perde a bola, retoma o Guarani, sai jogando com João Augusto dominou, prendeu a bola, chegou a marcação do Nicolas Falter em cima do camisa 10 da equipe do Bugre, jogo parado no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Albert Cavalcante, o Edilson tá saindo do jogo. O camisa número 33, Edilson, sentiu alguma coisa? Está indo embora, entrou camisa número 15, Rodrigo. Edilson, 33, foi embora. O veterano Edilson, 33, foi embora. Entrou camisa número 15, Rodrigo. Rodrigo, camisa número 15. O Rodrigo Ferreira tá no jogo no lugar do Edilson, Wagner Ferreira. Por motivo de contusão, né? Não há nenhuma jogada de estratégia por parte do treinador Roger Machado. Sentiu, realmente a câmera pegou ele colocando a mão na parte posterior da coxa e quando acontece isso pode tirar. Então houve a troca por motivo de contusão, então não há nada a comentar. Lançamento longo buscando o Rodrigo Andrade, afasta a zaga do Grêmio. Rebote e volta para a média direita, tá aí Bruno José. Bruno José deixa a jogada com Giovani com Augusto. Pra cima deles, Guarani flechada neles, Bugre. Bola aberta na ponta direita, Bruno José dominou, olhou pra dentro da grande área, cruzamento buscando o Lucão do break no segundo pau. Saiu do gol errado, Matheus Pereira, pé esquerdo, bateu pra fora! Cruzamento do Bruno José para dentro da grande área, o Breno saiu estabalhoado. No rebote, Matheus Pereira nem dominou, bateu de bate pronto, um voleio, ela passou tirando tinta da trave esquerda do arqueiro do Grêmio, quase o gol de empate do Bugrão, Alberti. Pelo lado direito, mapa na mira do Guarani. Ali o cruzamento dentro da grande área, o Bruno José cruzou, o Breno saiu igual um louco, ele acabou espalmando errado para dentro da grande área. Ali, ele, Diogo Matheus, pegou de primeira, deu aquela chapada, a bola passou pertão da trave, quase o Guarani empata a partida, quando ali aparece o Diego Souza, né, eu junto com o Derlan ali, e vai amarelar. Um colocando o dedo no rosto do outro, quando o juiz amarela pros dois. Amarela pros dois. Que lance o Guarani perdeu. Quase, o Guarani sai com empate, o lado direito é o mapa da mina, a informação para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. 17 minutos, primeira etapa, 1 para o Grêmio, 0 para o Guarani, o jogo é nervoso. Derlan e o Diego Souza ali quase se estapearam, amarelo para os dois. Falta para a equipe do Grêmio, campo de defesa, Jeromel, sai jogando curtinho com Vija Sante. Devolve a jogada com Jeromel na zaga central da equipe gremista, faz o lançamento buscando o Biel no comando de ataque, dominou, a bola escapuliu dele, vem a equipe do Guarani, consegue recuperar essa posse de bola. A bola espirrada sobrou com o Rodrigo Andrade, deixou para mim com o Giovanni Augusto, lindo drible, um drible da vaca em cima da marcação do Lucas Silva, soltou na direita para Bruno José, recebeu linha de fundo, cruzamento buscando o cano do break, Breno sai na pequena área para fazer a defesa, chegou bem de novo a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 17 minutos, amiga, primeira etapa de jogo, 1 para a equipe do Grêmio, gol marcado pelo Diego Souza, 0 para a equipe do Guarani. Alô, torcedor bugrino, deixa sua mensagem, deixa o seu like, vamos bater a meta de 50 likes até o final da nossa transmissão. Canais Futebol Interior e canal Futebol FI no YouTube, lá no Facebook, a nossa fanpage Futebol Interior, curta, compartilhe, comente a nossa transmissão, contigo nós somos muito mais fortes. Manda pra frente o goleiro Breno, bola que sobe, bola que cai, passa pelo Campas, afasta a zaga do Bugre, voltou no metade do campo, o Lucão do break, fez a parede, deixou a bola mais atrás com
com Giovanni Augusto. Abre na ponta direita para Diogo Matheus. Engata a primeira, segunda, terceira marcha lateral da equipe do Bugre. Invade a linha territorial inimiga, soltou pela amiga com o Bruno José. Bruno José volta um pouco a jogada com o Leandro Vilela. Tem espaço, camisa número 31, dominou, rodopiou, soltou a bola curtinha com o Rodrigo Andrade. Abre na ponta esquerda para Matheus Pereira. Matheus Pereira domina, encara a marcação de Campas. Soltou para Júlio César, tá o Imperador de Campinas. Encara a marcação do Rodrigo, que acabou de entrar, o camisa número 33. O jogo parou, falta. Na verdade, o número 15 é o Rodrigo. Falta do Rodrigo. Rodrigo Ferreira em cima do Júlio César. E ficou falando alguma coisa com o árbitro. Mas o senhor André Luiz de Freitas Castro só pediu pro Júlio César jogar a bola. E vem Guarani. Falta cobrada, falta curtinha. Giovanni Augusto abre na ponta direita para Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, encarou a marcação do Biel. E volta a jogada com o Giovanni Augusto. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Vem Guarani pro campo de ataque, tem Matheus Pereira. Sai da esquerda, vem pro centro, deixa a jogada curtinha na metade do campo com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade conecta na ponta direita, boa bola para Diogo Matheus. Encara a marcação ali do Nicolas, fez o cruzamento de perna esquerda, a bola passou pelo Leandro Vilela, afasta Jeromel. Rebote voltando na metade do campo, Diego Souza na casquinha para Campas e tome contra-ataque dos homens. Campas na meia direita, tentou fazer o lançamento, ameaçou, na verdade não fez. Voltou com o Vijaçante, ele tem espaço paraguaio, invade a linha territorial Bugrina, passa a metade do campo, deixou com o Nicolas. Nicolas, o camisa número 30, soltou, boa bola com o Vijaçante, mais atrás com o Lucas Silva, tem espaço, perna direita na bola, ele manda pro gol. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pois não, Albert? O Daniel Paulista é o técnico mais longevo, como diria como é que é? Longevo, como diria Claudinei Tá Corsi. chique o homem. Entre todos os que disputam a atual edição da Série B. Essa é a 4ª competição do comandante dirigindo o Guarani. Essa é a informação para a Academia Arte Center. Você ouviu o toque 20 minutos deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando ao Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Diego Souza com 1 minuto, foi pra rede, Grêmio 1, Guarani 0, placar ao vivo Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Série B, às 19 horas tem Londrina e Novo Horizontino, amanhã às 19 horas tem CSA e Bahia. Lucas de Souza. Passe errado do Derlan e tome contra-ataque dos homens. Bitelo recebeu pela meia esquerda, marcação de 2 em cima dele, ele volta o lance com o Vijaçante. Vijaçante recomeça, rebobina tudo com Pedro Jeromel no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. 20 minutos já, primeira etapa de jogo, metade já foi, Wagner Ferreira, e o jogo? O Guarani já equilibra a partida, né? Essa é a grande realidade. O Grêmio fez aquele gol e tenta chegar, mas a defesa do Guarani está suportando bem essa tentativa aí de abafa do time do Grêmio. O time do Grêmio está se mostrando realmente um time desorganizado, pelo menos a própria campanha está dizendo isso. E o Guarani já criou aí 3 chances reais de gol. O Lucão do Break está sempre presente nas jogadas de bola cruzada, mas até agora, né, realmente o Guarani precisa tomar um certo cuidado, Lucas, nos contra-ataques, porque ele vai achando que tem chance de chegar mais e descuida lá atrás. E o Grêmio pode chegar no contra-ataque. Então é isso, mas o Guarani já equilibra o jogo. E vem Grêmio, Diego Souza foi pro chão, o árbitro olhou pra ele e marcou falta. Falta e uma falta perigosa lá pela meia esquerda, Alberti. E o problema é o seguinte, né? Uma falta pela meia esquerda. E ali o Diego Souza, vocês sabem como é, né? Ali ele e o Derlan de novo, né? Exatamente. E ele e o Derlan, né, levaram o cartão amarelo, que um estava mandando flores pra ele, pra outro, pedindo um WhatsApp. E ali, então, ali o Diego Souza está caindo em cima dele, o Derlan, e a falta foi do Derlan, falta perigosa. 4 passos da grande área pelo lado esquerdo, e ali é frontal, né? Quase frontal ali. Ali vai marcando, vai pôr na barreira o nosso Kozlinski. Ali os jogadores do Guarani têm que estar, né, ligados para não cair na pilha do Diego Souza. 22 minutos e meio, primeira etapa de jogo, 1 para o Grêmio, 0 para a equipe do Guarani. 22 minutos e meio, falta perigosa a favor da equipe do Tricolor Imortal. Fala, Wagner. Agora é aplaudir a ausência do Edilson, né? Porque daí sim. Costuma guardar daí. Ele chuta muito bem, acabou saindo, sentiu algum desconforto, então o Rodrigo Ferreira, mas tem o Diego Souza. O Diego Souza também bate bem na bola. E pelo jeito é ele que vai pra cobrança, pra bater de perna direita. Colocado pra bater de perna esquerda também, um pouco mais afastado o Nicolas. Atenção, torcedor do Bugre. Falta perigosa a favor da equipe do Tricolor. Vem Diego Souza, pé direito, a bomba, Kozlinski.
firme, seguro, arqueiro do Guarani para fazer defesa, Canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Vem Bugrão pro campo de ataque, pra cima deles, Bugrão, flechada neles, Guarani. Bola solta na ponta esquerda com Júlio César, tá aí o Imperador de Campinas, deixou colocando o break de letra, que beleza. Com Júlio César de primeira com Rodrigo Andrade, boa bola na direita pra Diogo Matheus, se chegar é perigo, a bola vai forte demais. Vai forte demais, na intenção nota 10, na execução nota 5 pro Rodrigo Andrade, bola pela linha de lado, lateral pra equipe do Grêmio, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Lateral bola para a equipe do Grêmio, do lado esquerdo do campo de defesa. Fala, Albert. Na última partida, o técnico Daniel Paulista se tornou o técnico que mais dirigiu o Guarani desde 2012, com 55 partidas. A estreia aconteceu no dia 28 de maio do ano passado, no jogo contra o Vitória, na primeira rodada da Série B. Até o momento são 21 vitórias, 17 empates e 17 derrotas, com 48,5% de aproveitamento. A informação para Brumas. Trabalha a bola a equipe do Guarani no campo de defesa, tá aí João Vitor, zagueiro central da equipe do Guarani. Domina, tem Hernando ao lado dele, ele prefere o passe na meiga com Leandro Vilela. Leandro Vilela dominou, ex-jogador do Operário, domina, para, pensa, olha, domina, espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência, ele prefere voltar, jogada mais atrás com o João Vitor, abre na ponta esquerda com o Derlan, soltou, curtinho com o Matheus Pereira, junto ali lateral dos técnicos, ele dominou, traz pela meiga, solta com o Rodrigo Andrade na metade do campo, junto ao círculo central, deixa a parada do lado com Giovanni Augusto encara a marcação, passa a metade do campo, soltou para Bruno José mais atrás, novamente com o Leandro Vilela, ele volta a jogada com o João Vitor domina, para, pensa, pisa, olha, abre na meia esquerda com o Derlan recebe, domina, invade a linha territorial inimiga, solta a bola no comando de ataque, buscando o local do break, dominou o tanque para Rodrigo Andrade, de primeira jogada com o Derlan para Lucão do break em cima da marcação de Lucas Silva, deixou curtir com o Júlio César faz a virada de jogo, buscando o Giovanni Augusto, recebe o camisa 10, a cabeça pensante no meio campo da equipe do Bugre, soltou para Bruno José, botou na frente, se livrou da marcação do Biel, deixou o camisa 17 falando sozinho, ainda Bruno José, cruzamento no segundo pau, vem a batida, Rodrigo Andrade espalma, o goleiro tem rebote no gol, gaveta! Matheus Pereira! O gol! A maior emoção do futebol é aqui nos canais Futebol Interior, Matheus Pereira, o nome da camisa 16. Uma linda jogada trabalhada na característica do Guarani, vira de um lado, vira do outro, bola da esquerda para a direita, Bruno José, cruzamento primoroso para dentro da grande área, um voleio lindo do Lucão do Break, o Breno fez milagre no rebote, livre, leve, solto, Matheus Pereira, com gol aberto, cutuca, bota lá dentro, bola no fundo do barbante, Matheus Pereira, camisa número 16, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Guarani! Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, aos 26,5 da primeira etapa, Guarani 1, Matheus Pereira, nome da fera, nome da emoção, para a equipe do Grêmio, goleirão Breno, essa aí passou, vai buscar lá dentro na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu! Mapa da mina, é lá pelo lado direito, bela jogada do Bruno José, ele fingiu que ia cruzar pela primeira vez, não cruzou, ele deu um drible no jogador do Grêmio e fez o cruzamento na risca, na linha de fundo, ali a bola foi caprichosamente pra ele virou o Rodrigo Andrade, ele mandou um meio voleio, é verdade, mas o goleirão Breno, ele não pegou, não conseguiu pegar, encaixar a bola veio forte, ali estava ele, Matheus Pereira, livre, leve, solto. Só teve o trabalho de empurrar a bola pro fundo das redes. O Guarani empata a partida. Agora Grêmio 1, Guarani também 1, Lucas. Wagner Ferreira, o bicho não é tão feio assim não, o Guarani domina o jogo, empata na Arena Grêmio. Felizmente o Guarani assimilou bem aquele golpe inicial, né, com 2 minutos de jogo, quase 2 minutos de jogo, o gol inicial do Grêmio. E o Guarani foi criando chances, estava dizendo aqui, estou até anotando aqui as chances que o Guarani criou, 3 chances no mínimo, na quarta guardou, uma jogada onde o Albert está cansado de dizer que o mapa da mina, antes era pela direita com o Edilson, já não está mais, o Guarani está jogando muito lá atrás do Nicolas, esse Nicolas já
Exatamente. Já passou pela ponte aqui em 2018, esse Nicolas, lateral esquerdo. E foi por ali. Uma bela jogada do Bruno José, fez o cruzamento. Houve o voleio, né, do Rodrigo Andrade, né? E no rebote, olha, um lateral esquerdo acompanhando a jogada, hein? Presença de área de um lateral e o Guarani empata o jogo. E olha, normal. Dizia que o Guarani tinha equilibrado o jogo e o gol é resultado disso. E agora é o Guarani que marca a saída de bola da equipe do Grêmio. O Grêmio tem dificuldade, o Guarani vai pra cima, flechada neles, Bugrão. Leandro Vilela pra Bruno José. O jogo tá bom pro Guarani, tá bom de virar. Bruno José tentou cruzamento da bola, bate, seu na marcação, vai fora escanteio. Vai pra cima, Bugrão. Flechada neles, Guarani. O bicho não é tão feio assim, não, canais. Futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Escanteio pra equipe do Guarani lá pela ponta direita, vai pintar Churinho na área, tá armado o Fandango dentro da defesa da equipe do Grêmio. Todo mundo... O Fandango. É, o Fandango, é música típica lá, festa típica do Rio Grande do Sul. Tá armado, e tá armada essa festa lá dentro da defesa da equipe do Grêmio. O Jovinco Augusto pra cobrança do escanteio, vai pintar Churinho na área. Todo mundo na boca do gol. Giovanni Augusto pede pra guardar um pouco ali. Não sei o que. O árbitro tá ouvindo alguma coisa no VAR. Exatamente. O árbitro tá ouvindo alguma coisa no VAR. O VAR hoje é do senhor Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina. O laser da torcida do Grêmio. Ó, fazia tempo, rosto. hein? Fazia tempo que não aparecia esse laser, rapaz. Exatamente, o laser aí no rosto do Jovinco Augusto, ele que está pendurado, hein? Levou 2 cartões amarelos, pendurado, lá veio o Guarani. Escanteio cobrado, Lucão do Break tocou de cabeça, lá vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Grêmio Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Pois não, Claudinei? E aí o que pensa um energúmeno desse, né, na torcida, saber que é uma coisa que pode cegar a pessoa. Exatamente. Aí você vai e direciona um laser para o olho da pessoa, quer dizer, tem hora que eu falo que inacreditável, acho que né? não tem mais jeito não. Viu? E vem os homens, Campas, linha de fundo, encara a marcação do autor do gol do Bugrão, Matheus Pereira. Campas, gira de um lado pro outro, leva pra esquerda, leva pra direita, ainda Campas, o colombiano. Cheio de graça, camisa número 7. Gira de um lado pro outro, Matheus Pereira não foi na dele. Fecha a porta pra ele, Matheus Pereira. Fecha a porta, é cara de mal, saiu com bola e tudo, o colombiano lateral, bola pra equipe do Guarani, Vagnão. Essas coisas proibidas, né, entre os torcedores. Ontem no jogo do Corinthians, o jogo teve que ser paralisado por conta dos sinalizadores. A torcida sabe que não pode, e não foi só um, né? Um bolo de torcedores lá com sinalizadores. Todo jogo do Corinthians é a mesma coisa. É a mesma coisa. A torcida do Corinthians não aprende, viu? E olha, o Grêmio descendo, o Biel foi pro chão, falta nele. Falta em cima do Biel, camisa 17 caído. E o Lucão do Break, o Lucão do Break é um personagem, né? Ele representou a queda do Biel ali, mas tá marcada a falta, Albertinho. Não foi nada ali, né? Pelo lado direito do campo de ataque do Grêmio ali, o Biel ali o jogador Guarani só encostou nele e se jogou. Aí o Lucão do Break fez pro juiz que não foi nada. Ele que na semana ele respondeu aí o presidente do Grêmio, né? Falou o Denis Abraão, vice, né? Exatamente, o Denis Abraão, falando que ainda bem que é o Guarani. Ele falou, vamos mostrar quem é o Guarani na arena. Está mostrando aí com o empate 1-1. Falta para o Grêmio. Falta para o Grêmio, vem para a cobrança Rodrigo Ferreira para bater de perna direita ou Campas para bater de perna canhota. Atenção, defesa do Guarani, se vira Derlan, vamos tirar essa, João Vitor. Kozlinski também fica ligado, porque é bola perigosa contra o Bugrão. Vem para a cobrança Campas na perna esquerda fechada, sobe a defesa, Matheus Pereira tira. Ela vai sair pela linha de fundo, completa o serviço, tira do jeito que dá Diogo Matheus. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Escanteio para os homens lá pela ponta esquerda, vem para a cobrança Campas. Jamington Campas, colombiano da equipe do Grêmio, vem para a cobrança para bater de perna canhota. Todo mundo na boca do gol, agora o frevo, agora o samba tá armado dentro da defesa bugrina. Vem para a cobrança Campas, o árbitro vai chamar a atenção de alguém ali, ele chega perto do Kozlinski e tá falando do laser de novo. Exatamente. Ele tá falando do laser outra vez. O árbitro faz a paralisação do cronômetro, fala ali com o Giovanni que ele vai conversar com o quarto árbitro. E atenção, você que tá com laser aí, pode dar adeus, viu? Você vai sair fora do estádio. Energúmeno, como diria Claudinei Corsi. Uns inteligentes. Ah, né? Meu Deus do céu. É inacreditável ainda que coisas como essa aconteçam no futebol. Fala, Vagnão. É o caso de polícia, né? Chama a segurança do estádio e tira do campo. É claro. Simples. Aí o camarada me paga, muitas das vezes, não sei quanto é que tá o ingresso lá, mas nessas arenas costumam ser mais caros. 40, 20. Então, dependendo do local, né? Dependendo
de quanto pagou, o dinheiro que foi jogado fora, vai deixar de acompanhar o espetáculo. É um bom jogo de futebol, mas que por conta de uns e outros acaba ficando um tanto quanto prejudicado. Escanteio pro Grêmio, o árbitro vai autorizar a cobrança de Emerson Campaz na bola, perna esquerda, vem levantamento, subiu o Lucão do Brick, afasta o perigo. Rebote e volta, deixa sair a bola pela linha de lado. Posse de bola para a equipe do Grêmio, vem para a cobrança de Emerson Campaz. Fala, Claudinei. Lucas, mandar um abraço para João Carlos Carvalho, lá em Bragança Paulista, curtindo a nossa transmissão. Grande João da Rádio João, que em breve vai voltar às transmissões do futebol em Bragança. Oh, que beleza, grande abraço pra ele. Lançamento longo, Bruno José se botar na frente, olha o gol da virada pintando. Rolou pelo meio, Júlio César, o imperador de Campinas, dominou pé direito, bateu, defendeu Breno. Breno salva a pátria tricolor e na sequência ficou sentindo, porque parece que a bola foi na região dos Países Baixos lá, Albert. Não pode perder, né? Contra-ataque do Guarani pelo lado direito, hein? Um escanteio cobrado. Ali a zaga do Guarani rapidinho achou ele. Bruno José, o motorzinho pelo lado direito, ele invadiu a grande área com 2 jogadores. Ele fez o cruzamento pro meio da grande área. Ali o Júlio César apareceu. Ele, a bola e o gol goleiro, ele dominou e ele encheu o pé. Ali, se tivesse tocado, se tivesse enrolado, se tivesse feito qualquer coisa, não, ele encheu o pé, o goleiro faz uma bela salva, né, uma bela defesa, salvou o Grêmio. O Breno, que está caído, a bola atingiu ali o peito, tá? Não foi a caixa de câmbio, não. Atingiu o peito, está sendo atendido, mas foi assim, uma bolada queima-roupa e uma chance que não se deve perder, somente no jogo desse. Albert, foi naquela região meio sensível lá mesmo, viu? Não foi no peito, não foi na caixa de câmbio. Foi na caixa de câmbio, se sim. fosse na caixa de câmbio, ele estaria agora no hospital. E quando o Giovanni Augusto está também ali, ó, no contra-ataque, ele que ligou o contra-ataque após o escanteio, está recebendo atendimento médico, chamou a arbitragem ali pra ver ali, ó, mostrando que tá com cara de choro. Parece que a pancada foi forte, né? E a informação, pra não se esquecer, hein? Não se esqueça, a informação foi para Pizzaria do Dadá. Escanteio para a equipe do Guarani, o jogo tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Wagner Ferreira, que chance teve o Guarani? Eu acho que faltou um pouco de confiança pro Bruno José. Ele entrou na cara do goleiro. Evidentemente que fez o passe, não errou também. Mas se ele finaliza, eu não sei, eu acho que a chance de fazer o gol era maior. Porque o Júlio César teve que dominar para depois fazer o arremate. Aí já deu tempo de chegar o goleiro, chegar uma marcação. E o goleiro realmente salvou aí aquele gol que teria sido o segundo do Guarani. 35,5 que é a primeira etapa. O Guarani domina as ações agora, empata o jogo. Desde a hora que o Grêmio fez o primeiro gol, o time do Guarani não se abateu, como bem colocou o Wagner Ferreira. O Guarani tá no jogo, tá bem na fita o Bugrão. Tabela curta, Matheus Pereira com o Júlio César. O Matheus Pereira tentou domínio, acabou sendo desarmado. Recuperação de Lucão do Break no peito, na raça, 3 em cima dele, tentou passe pelo meio, passe cerrado. Passe cerrado, retoma a posse de bola do time do Grêmio e parte em velocidade. Olha o Campaz, recebeu na meia direita, soltou para Diego Souza. Aí foi encaixotado, perde a posse de bola. Ele caído, conseguiu tirar a bola do Rodrigo Andrade. Matheus Pereira, a bola espigada, ele tira do jeito que dá, manda pra frente. E atenção, rede, atenção, MS, Web Rádio Mato Grosso do Sul de Roberto Xavier. Portal Araraquara News no Facebook. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando no Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Diego Souza marcou com 1 minuto, Matheus Pereira empatou, Guarani 1, Grêmio 1, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. No sabadão, dia 23, às 11 da manhã, tem Criciúma Esporte, às 4 da tarde, tem Ponte Preta e CRB, cobertura dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção. Você é amante do esporte bretão. Vem Grêmio, sai jogando no campo de defesa. O Bitelo foi pro chão, falta. Falta do Leandro Vilela em cima do Bitelo. Camisa 39 fica reclamando alguma coisa, mas tá marcada a falta. É posse de bola pra equipe do Grêmio. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Tá jogando o Grêmio, campo de defesa, Vija Sante. Deixa a jogada com o Nicolas. Nicolas tentou passe com o Biel. Esperou a bola no pé, foi desarmado. Veio de ladrão, João Vitor. Tenta partir no contra-ataque, Bugrão. Também distribui errada. Jogada de Giovanni Augusto, dorme no ponto perto. Retoma a posse de bola, a equipe do Grêmio com o Bitelo. Bitelo soltou pra meia com o Campaz. Caindo pelo meio, agora o camisa 7. Armou na perna esquerda, bateu pro gol. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vamos chegando à parte final dessa primeira etapa. Wagner Ferreira, o Guarani domina as ações. Já tá merecendo até o golzinho da virada, você não acha não?
Isso vem provar que realmente o Grêmio teve um início de jogo, aliás, um final de campeonato da Série B que mereceu o rebaixamento e não se ajustou para a Série B, que é um time que está o bicho não é tão feio assim, não, né? Está se Wagner? remontando nesta Série B. As mesmas alterações do Roger Machado não foram suficientes. O Guarani tomou um gol, mas equilibrou as ações, empatou e está jogando bem. Então não tá jogando de igual para igual com o Grêmio. Se eu não digo melhor ainda. Tá, mas nesse na minha momento opinião do jogo. tá melhor que o Grêmio. E vem de novo, Giovanni Augusto para Bruno José de primeira. Que beleza para Diogo Matheus, linha de fundo, cruzamento no segundo pau. Rodrigo Ferreira tava sozinho, mas quis conferir, tocou pela linha de fundo. Escanteio para o Guarani. Tá bom o jogo para virar, Guarani. Tá bom o jogo, Bugrão. Flechada neles, Guarani. Eu quero o seu like, torcedor. Eu quero flechada do Bugrão. Eu quero o seu like, torcedor. Vamos bater a meta de 50 likes até o fim da nossa transmissão. Curta, compartilhe e comente no YouTube e Facebook. Pois não, Albert? E também tem um voucher da BetChamps. Opa, né? alô você, trader esportivo. BetChamps, o voucher futebol interior, você já ganha vintão para fazer sua primeira aposta. Isso mesmo, R$20 na sua primeira aposta. Entre lá, betchamps.com.br. Utilize o voucher futebol interior para R$20 na sua primeira aposta. Escanteio pro Bugrão, vai pra cobrança, Giovanni Augusto. Cruzou curtinho, não entendi, foi nada essa cobrança do Giovanni Augusto. Ele tentou jogar essa bola curta dentro da grande área, o Júlio César tava de costas pra bola. A sorte é que o Grêmio tirou e a bola voltou para o Matheus Pereira. Ele volta com o Kozlinski lá no campo de defesa, ele tabela curta ali com o lateral esquerdo. Dominou, recebeu a marcação, tira do jeito que dá Matheus Pereira. Tirou, retoma a posse de bola do time do Grêmio. Lucas Silva manda pra frente, tira do jeito que dá de novo o Matheus Pereira. Bola que sobe, bola que cai na metade, cai no campo de defesa da equipe do Grêmio. Para a jogada do Lucas Silva, tira do jeito que dá. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem, Bugrão pro campo de ataque, tá aí Diogo Matheus, recebe na amiga direita, encara a marcação do Nicolas, foi voltar o lance, entregou bola no pé do Bitelo. Aí o Bitelo falou muito obrigado, sai jogando pro campo do Grêmio. Meia esquerda do gramado, campo de defesa, Bitelo, que bola pra Nicolas, recebeu, tem espaço, posição legal, Nicolas, botou na frente, encarou a marcação, cruzou pra Diego Souza, tocou de cabeça, gaveta! Gol do Grêmio! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, ele de novo, Diego Souza, camisa 29. Uma saída não, né? A jogada começou no campo de ataque do Guarani, o senhor Diogo Matheus foi voltar uma bola e entregou a bola no pé do Bitelo, que fez um lançamento primoroso pro Nicolas, que carregou com muito espaço, cruzou na marca do pênalti, o Diego Souza de peixinho. Toque de cabeça parecendo um chute, a bola foi morrendo no canto direito do Kozlinski, Diego Souza de novo, é bola na rede, bola na rede, cai na rede, é gol da equipe do Grêmio, olha lá no placar digital do futebol interior, Grêmio 2, Guarani 1, Kozlinski, essa aí passou de novo, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. O Guarani, né, o Guarani tem 61% de posse de bola contra 39% do Grêmio, ali o mapa da mina pelo lado direito, né, do campo de ataque dele, mas também pelo lado esquerdo, que seria nas costas do Diogo Matheus. E ali, mais uma vez, né, um erro do Diogo Matheus, hoje até para esquecer, hein? Ali não teve jeito. Ali o cruzamento da esquerda para a direita, dentro da grande área, e ali está ele, né, o Diego Souza. Ele que se isola na tiraria do Grêmio na temporada, ele que tem 11 jogos, 885 minutos jogados e 7 gols. 147,5 minutos para marcar um gol. Então, matador, 2-1 Grêmio. E ali foi um chutaço de cabeça, né? Cruzamento ali na marca do pênalti. Ali ele jogou todo o corpo, toda a força. Ali o Kozlinski pulou, né, no canto direito dele, mas nada pôde fazer. Agora Grêmio 2, Guarani 1, a informação para a Plan Alimentos. Vem Guarani pela ponta direita, tenta a tabela, Júlio César, a bola bate na marcação, volta lá pela ponta direita, tem Giovanni Augusto, tabelou com o Júlio César, devolveu com o Giovanni Augusto, faz o cruzamento, aparece a marcação, tira do jeito que dá, afasta o perigo por ali, o camisa número 34, Bruno Alves. Wagner Ferreira, 2-1 pro Grêmio, mais um passe errado, um contra-ataque do Grêmio, mais um gol do Diego Souza. Vocês se lembram que ele foi o destaque do Guarani na partida contra o Sport, Diogo Matheus, todos se recordam disso. Agora um lance bizonho dele. Guarani no ataque, bola no cruzamento do Júlio César buscando no canto do break, a bola passa por todo mundo. Completa, Vagnão. Bola no pé dele, ele vai fazer um recuo de bola para um companheiro, dá uma bola curta. Aí o tal de Nicolas pegou, foi até o fundo, fez o cruzamento e o artilheiro não perdoa, né? O Diogo Matheus quase que ajoelhou-se para fazer o cabeceio, meteu no canto do goleiro. Tá aí o Grêmio fazendo 2-1 sem merecer, no momento que o Guarani estava melhor no jogo.
Mas tem jogo ainda, tem todo o finalzinho dessa primeira etapa e todo o segundo tempo. O Guarani se recuperar, erros individuais estão custando aí os 3 pontos para a equipe do Guarani. Que tem escanteio pela ponta esquerda, vem para a cobrança, Diogo Matheus, capricha, Diogo Matheus, capricha, que vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. Tabelinha curta, jogada ensaiada, Diogo Matheus para Matheus Pereira, cruzamento lá no segundo pau, ela passa por toda a extensão da área, cai pela meia direita, bico do grande área, Júlio César, fatiou lá no segundo pau, subiu, Diego Souza tira, rebote voltou, Diogo Matheus dominou, acabou perdendo um pouco o domínio da bola, ela voltou um pouco atrás, ele encara a marcação do Campaz, ainda o Diogo Matheus domina, rodopia, junta ali na tela dos técnicos, faz o recuo de bola para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto foi proteger, deixou o braço na cara do Biel, que foi pro chão, e o árbitro vai marcar. Vai marcar e vai amarelar o camisa número 10 da equipe do Guarani, Alberti. Se ele marcar mesmo, tá marcado, ele que foi proteger a bola, ele com a bola nos pés, né? O Giovinco Augusto leva o cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo, ele que está fora da próxima partida do Guarani, mas pelo amor de Deus, hein, também esse árbitro também bom, eu já fui chamado a atenção, né? Mas é um bananão esse árbitro aí também, hein? As pancadas também com os jogadores do Grêmio, né? Ali em cima do Diogo Matheus, ele não marcou nada, levou o cartão amarelo e vai esbravejando com o terceiro árbitro, né? O quarto árbitro, desculpa. E aí tomar mais um, ser expulso, aí tá na festa. Cartão pelo mesmo motivo que ele levou contra o Sport, chamada cotovelada. Ele disse que não, foi só proteção. Mas o árbitro interpretou como, né, lance de faltou. Mostrou o cartão, tá fora do jogo contra o Criciúma. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. O Giovanni Augusto, ele tem uma característica muito interessante, que ele joga geralmente de costas para o adversário. E você, quando tá de costas para o adversário, tem que se apoiar, né? Ele precisa ter um apoio ali para saber como é que tá a marcação. E é normal, ele vai pôr a mão para trás agora, o camisa número 17, né? O Biel. O Biel, o Giovanni Augusto não tem culpa que o Biel é anão, perto do Giovanni Augusto. Não tem culpa. Não foi no rosto, foi uma proteção normal. Esse árbitro aí, pelo amor de Deus, viu? O André Luiz de Freitas Castro tá de brincadeira. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. O jogo começa a ficar nervoso. Agora o Rodrigo Andrade quer tudo esquentado também, puxando o farinha ali com o Vijaçante. Cartão amarelo pros dois, Alberti. Eles não podem nem mais trocar o WhatsApp no campo, né? Ali o Vijaçante e também o Rodrigo Andrade trocando o número de WhatsApp, né? Uma jogada mais dura, né? Ali do Rodrigo Andrade. Cartão amarelo pros dois. É o terceiro cartão amarelo para os jogadores do Guarani e o segundo para os jogadores do Grêmio. Jogo pegado. Mais 3 minutos, vamos até 48, 45 passados desta primeira etapa. 2 para o Grêmio, 1 para o Guarani. Toca de cabeça do Lucano Breco, buscando ali o comando de ataque com o Júlio César. Afasta a zaga da equipe do Grêmio com o Rodrigo Ferreira. Rebote voltou com o Diogo Matheus, ele volta a jogada com Derlan no campo de defesa. Derlan deixa a jogada curtinha com o Giovanni Augusto no círculo central. Inverte a página, vira a folha, vira lá na ponta direita para Júlio César. Foi desarmado. Último toque do jogador do Grêmio, posse de bola para a equipe do Guarani, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. 46 minutos, vamos até 48 nesse primeiro tempo. Diogo Matheus na bola. Falta para a equipe do Guarani lá pela ponta direita, vai pintar Chuvrinho na área, tá armado, Fandango dentro da defesa da equipe do Grêmio, todo mundo na boca do gol, quem sabe agora o gol de empate, levantamento, subiu, Derlan tocou de cabeça, opa! Ele foi derrubado, o árbitro mandou seguir, opa! Lucão do Break virou a bicicleta para a defesa do Breno. Virou a bicicleta, o Lucão do Break deixou um pé meio alto em cima do Jeromel, tá caído no chão lá o zagueiro da equipe do Grêmio. Parece que atingiu a cabeça ali do zagueirão da equipe gremista. E tá deitado. O Jeromel, ele tá imóvel. Não esboçou nenhuma reação, tomara. O Jeromel tá imóvel, gente. Ele tá respirando assim, mas é isso. ele tá imóvel. Mas ali a TV vai mostrar de novo o lance, o Lucão do Break... Ele dá a bicicleta, atinge a cabeça do Jeromel em cheio. Acertou, hein? Acertou, uma pancada forte. Mas o Jeromel tá respirando ali, tá caído no chão, né? Não se mexeu da hora que caiu. Mas parece que preocupa. Preocupa, que pegou bem no frontal, né? Pegou do lado esquerdo ali da cabeça do Jeromel. Lembrando que o lance começou com eles lá, né? Exatamente. A dividida Derlan e Diego Souza. Ali os dois caíram, acabaram se amarrando ali, a bola sobrou no alto. E ali o Lucão do Break virou a bicicleta, né? Ali na risca da linha de fundo e acabou ali o Jeromel dividindo, né? Colocou a cabeça literalmente nos pés do Lucão do Break. O Lucão do Break
fez o movimento, acertou. E tá ali recebendo o atendimento médico. Daqui de longe a gente vê a vermelhidão, né? Pegou em cheio. Atingiu bem ali. Melhoras pro Jeromel, claro, vamos ver se ele volta, hein? Exatamente. Esses lances de cabeça, né, presidente, são sempre os mais perigosos. Houve uma nova recomendação da FIFA de que o jogo parasse sempre que os jogadores fossem atingidos ali na região da cabeça. Pior é o aconteceu. choque, cabeça com cabeça, que são partes mais, né, mais duras ali. Agora aí o Lucão tava de costas pro Jeromel, vai saber se o cara tá perto ou não. Ele fez a jogada que tinha que fazer, não houve maldade nem excesso de força, vamos chamar assim. Tentou a bicicleta, o Jeromel, é lance do jogo, é lance casual. O Jeromel é um jogador experiente, aliás ele é de São Paulo, hein? Nasceu na capital, São Paulo, tem 36 anos e jogou 10 anos na Europa, o cara é experiente. Experiente, bom zagueiro, viveu uma fase melhor já pela equipe do Grêmio. Uma passagem pela nossa seleção. Exatamente, naquela época em que o Grêmio foi campeão aí da Libertadores, ele né? sente falta do Kahneman, né? O Kahneman Exatamente. que tá fora, né? Porque ele fez uma cirurgia no quadril, né? No final do ano passado, quando ele volta, mas a gente vê que ele volta, ele tá com o braço esquerdo meio travado, né? Não sabe se foi na queda ou ali onde tá a tarde de capitão, ele voltou, mas ele tá meio travado. Vamos ver aí. Ó o Guarani. E ó o Guarani chegando, tabelinha curta, é o último lance do jogo, Giovanni Augusto. Na meia esquerda, o passe foi curto demais. Rodrigo Ferreira tomou e tome contra-ataque dos homens. Campas puxou, engatou a primeira, segunda marcha, soltou para Rodrigo Ferreira, linha de fundo, cruzamento para trás, Derlan. De cabeça, toca pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Grêmio. Vai ser o último lance de jogo na primeira etapa e o árbitro já acabou o primeiro tempo. Que isso? O árbitro não deu escanteio, passou dos 49, o árbitro termina a primeira etapa, o senhor André Luiz de Freitas Castro. Fim de primeiro tempo no estádio Arena Grêmio, não entendi, foi nada. Então, acabou, ele deu mais um minuto ali, mas acabou. Minuto acabou, era escanteio pro Grêmio, mas o árbitro quis terminar o jogo. Aí eu não posso chamar ele de... Enfim. Termina... Pois é, Lucas, tá um negócio, se fosse a nosso favor, vamos chamar assim, você iria reclamar, porque, tem escanteio, deixa cobrar. Tem uma falta, deixa cobrar. Os caras tá de bom tamanho, né? Mas então, eles têm razão de reclamar. Exatamente, o time do Grêmio ficou doido ali com o árbitro, mas tá aí, fim de primeira etapa e vem aí o intervalo inteligente FI com o comando de Claudinei Corsi. Legal, 5 horas mais 20 minutos, 5h20, intervalo de jogo na Arena do Grêmio. O Grêmio vai vencendo o Guarani 2-1. O destaque do repórter Albert Cavalcante. O Guarani, enfim, né, consegue nessa Série B marcar um gol. O Guarani que estava 2 partidas aí, né, sem marcar o gol, marcou o gol. Porém, entretanto, levou 2 e segue aí, né, na zona do rebaixamento. E com esse cartão amarelo que foi levado pelo Giovanni Augusto no primeiro tempo, o Giovanni Augusto já né, carta fora do baralho para a próxima partida. Já avisando, né? Olha só, hein? Já estamos pensando na próxima partida, ainda nem terminou a partida, mas já temos um destaque já. Giovanni Augusto está fora para a próxima partida. Contra o Criciúma, quarta-feira, 21 horas, no estádio Brinco de Ouro. Wagner Ferreira, o seu destaque, Wagner? E o Guarani passa a ser o time mais indisciplinado desta Série B. O time que mais cartões amarelos levou. Agora, o destaque fica por conta da reação do Guarani, né? Tomou um gol logo de cara, equilibrou o jogo, criou chances. Foi em busca do empate, empatou e depois daquele lance casual lá com o lateral direito, o Diogo Matheus, que deu a bola de presente, aí o Grêmio foi ao fundo, fez o cruzamento, o Diogo Matheus fez o segundo. Diego Souza acabou fazendo o segundo gol. Acabou o primeiro tempo, o Guarani, eu não acredito que haja mudança para o segundo. Vamos aguardar aí o que o Daniel Paulista vai fazer no intervalo. Legal, 5h22, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Cosi. 5 horas mais 25 minutos, intervalo de jogo, Arena do Grêmio. O Guarani vai perdendo para o Grêmio por 2-1. O Grêmio saiu na frente. O Guarani buscou o empate, teve chances de ampliar, de virar o jogo, mas possibilitou ao Grêmio o segundo gol. Os 2 gols do Grêmio do Diego Souza, como sempre, né? Ele está ali presente dentro da grande área. Wagner Ferreira, o placar foi justo, Wagner? Ou o Guarani merecia uma melhor sorte, pelo menos um empate? Eu acho que o empate ficaria de bom tamanho, ou até uma vitória do Guarani pelo volume de jogo. No final do primeiro tempo, o Albert Cavalcante deu ali uma espécie de scout do jogo, posse de bola e tal. Escanteios não teve, foi pau a pau, um pro Grêmio e um pro Guarani. Posse de bola do Guarani, chances criadas mais pro Guarani. Acontece que o imponderável aconteceu, né? 2 lances pelo lado direito da defesa do Guarani, todos com Diogo Matheus. Presidente. Sim. 63% de posse de bola pro Guarani e 37% pro Grêmio. Então, isso já prova que o Guarani teve presença de área, teve presença no campo do adversário, criou as chances de gol. Fez o gol de empate, não se intimidou, não se desesperou com o gol do Grêmio, porque quando o time faz 1-0 logo com 1 minuto de jogo, fala, vem goleada. Não foi isso, o Guarani equilibrou o jogo, fez as chances de gol e uma pena que tenha acontecido o segundo gol naquela falha do Diogo. Ele, aliás, começava com o Lucas aqui, pelo lado direito, foram duas falhas do lateral direito do Guarani. E eu não me surpreendo não se voltar o Lucas Ramon no lugar dele aí pro segundo tempo. Mas o placar teria sido melhor, um empatezinho. Legal, são 5 horas mais 27 minutos aqui pelo Facebook, agradecendo a audiência do Eric Paula Donegar. Diz que a zaga do Guarani, pelo amor de Deus, hein? O Thiago Ventura também tá com a gente aqui. No Facebook também o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Quem mais aqui? O Mauricélio Santos. A Cláudia Pereira, também o Beto SCCP, deve ser Beto Sociedade Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Com certeza, né? Quem mais aqui? Mauricélio Santos, já falei, Felipe Silva, o Calel Silva vibrou com o gol do Guarani,
rapaziada curtindo aqui através da nossa live no Facebook. Wagner Ferreira, o melhor do Guarani para você nesse primeiro tempo, mesmo com a derrota, Wagner? Olha, eu gostei do Giovanni Augusto. Ele está presente no jogo hoje, está brigando com jogadores do Grêmio, está discutindo com a arbitragem, inclusive o cartão amarelo que levou não foi lance para falta, nem pensar. Ele abriu o braço como todo jogador faz. E, no entanto, levou o cartão amarelo pelo mesmo motivo que já havia levado cartão na partida contra o Grêmio. Abriu o braço para se proteger, não com má intenção. E, no entanto, acabou sendo punido aí com falta e cartão amarelo. E, para mim, foi o destaque do Guarani no primeiro tempo. Legal, pelo lado do Grêmio, Wagner? Não podemos deixar de dizer aqui que o artilheiro, né, o Diego Souza, estava fora do time. Voltou, já faz 2 gols logo de cara. Destaque do Grêmio. Legal, 5h29, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. E tem mais, indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$ 25.000. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. 5 da tarde, mais 31 minutos, ainda intervalo de jogo na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio vai vencendo o Guarani 2-1. Wagner Ferreira, olhando aí os bancários do Guarani, fosse você aí, o Daniel Paulista, dá para mexer alguma coisa ou volta com o mesmo time, Wagner? Estava justamente examinando aqui os bancários do Guarani. Primeiro que tem 9 jogadores só, normal seria 12. Levou 9, muita gente de fora, mas tudo bem, critério do seu Daniel Paulista. A única alteração que eu vejo viável aqui é no setor que o Guarani pecou nesse primeiro tempo, ali pela direita. Diogo Matheus não está numa boa jornada. E interessante como porque cai, né, Wagner? no jogo contra o Sport foi o destaque do jogo. Foi, né? E de repente no jogo seguinte... 2 lances pelo lado dele. E não me surpreende se o Lucas Ramon voltar para o segundo tempo. Nas demais posições, não há o que mexer. Não tem como mexer na zaga. O Matheus Pereira fez o gol, tá bem ali pelo lado dele. Meio de campo também tá bem. O ataque, evidentemente que não funcionou, né? Porque não fez gol, né? O Bruno José não fez, o Lucão não fez, Júlio César não fez. E o pior é que tiveram chances, hein? O Bruno José
poderia ter finalizado aquela bola que ele passou para o Júlio César. O próprio Júlio César que recebeu demorou para finalizar, não marcou o gol. E o Lucão que está tentando, na sua maneira, bola cruzada aí, tentando um cabeceio, uma jogada com o corpo, aquele negócio todo. Então, como respondendo a sua pergunta, a única válvula que eu vejo aqui, a possibilidade é na lateral direita. Legal, mandar um abraço aqui para a cidade de Conchal, torcedor da Ponte Preta, curtindo aqui, secando o Guarani. O Reinaldo Lucarelli Neto, né? Ele é lá de Conchal, pediu para mandar um alô lá para a rapaziada de Conchal. Então tá dado o alô aí. Obrigado pelo carinho da audiência. Claudinei, pois não? deixa eu mandar um grande abraço aqui pro João Paulo, que é aqui de Campinas, lá da ex-funcionário, na verdade, né? Mas conheci ele por meio da Abraço Solidário. Um grande abraço para você, João, torcedor bugrino roxo, dizendo aqui que o Guarani precisa de um líder dentro de campo e que realmente essa defesa do Guarani não tem jeito, não. E tá difícil, né? Mexendo a cada jogo fica mais complicado ainda. Mandar um abraço pra rapaziada lá que tá curtindo a nossa jornada através da MS Web Rádio Mato Grosso do Sul, que tem o comando do Roberto Xavier e também do portal Araraquara News, a rapaziada curtindo também a nossa jornada esportiva. O Wagner Ferreira, o árbitro da partida, e o seu André Luiz de Freitas. Gostou do árbitro, Wagner? Nenhum lance polêmico, né, que pudesse prejudicar a arbitragem. Apitou normal os cartões amarelos quando houve ali uma discussão ali dos jogadores, né, principalmente do Rodrigo Andrade, com quem que foi? Com o Vila Sante, talvez. Tratou de chegar junto, já aplicou um cartão amarelo para cada um e acabou ali a confusão. O lance do cartão amarelo pro Giovanni Augusto achei exagerado, para mim nem falta houve. E pro Derlan foi naquela confusão com o Diego Souza, né? Ali, tete a tete ali. O Diego Souza, os dois tomaram cartão, né? O Diego, eu não marquei aqui, mas o Diego deve ter tomou levado, também, né? os dois. Exatamente, então levou a bom termo esse primeiro tempo aí, tranquilo. Agora, estranhei apenas a última decisão dele. O Grêmio tinha um escanteio e ele acabou o jogo, não deixou cobrar. Foi engraçado. Legal. Mandar um Foi abraço engraçado. aqui no YouTube para Osmani Carlos. Vamos virar, Bugrão, avante meu bugre. A Cristina Cardoso também para cima deles, Bugrão. Tudo pronto na Arena do Grêmio. Eu fico por aqui, volto no fim de jogo, porque ele está reassumindo o comando aqui da jornada esportiva. Lucas de Souza. Vem comigo, torcedor. Vamos bater a meta de 50 likes no YouTube. Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Vai rolar o melão no segundo tempo. O Guarani agora do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. O Grêmio defende o gol do lado direito do seu computador, do seu smartphone. O Guarani todo de branco. Camisas brancas, calções brancas, meias verdes. O Grêmio, por sua vez, camisa tricolor, preto e branco. Calções pretos e meiões brancos. Trilha o apito, árbitro. Tá rolando, tá valendo. Começa a segunda etapa na Arena Grêmio. Lucas de Souza. Vem comigo, torcedor do Bugrão, curtir a segunda etapa de Por Enquanto o Grêmio 2, Guarani 1. Teve mudança, Brito Cavalcante. Foi embora o Campaz, o camisa número 7, e entrou 18, o Campineiro. Como diz o presidente, Elias, camisa número 18, entrou e foi embora o número 7, Campaz. Elias Manuel tá no jogo, camisa 18 da equipe do Grêmio, Wagner Ferreira. Coloca um sangue novo ali, porque o Campaz, embora seja novo também, tem 21 anos, mas o Elias é mais novo ainda, tem 19 anos. Campineiro, né, como já dissemos no início da transmissão, e começou na base do Guarani, e é o perigo aí da lei do ex, né, Lucas? Exatamente, a lei do ex sempre presente. Canais Futebol Interior, aqui nós assistimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Trabalha a jogada, a equipe do Guarani no campo de defesa tem Matheus Pereira, o autor do gol, Bugrino. Ele deixa a jogada mais atrás com o Derlan, quarto zagueiro da equipe do Bugre, deixa a jogada na zaga central com o João Vitor. João Vitor domina, pé direito na bola, pensa, pisa, olha, penteia, deixa do lado direito com o Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, mega direita, campo de defesa, adianta mais à frente com o Leandro Vilela. Leandro Vilela de perna direita, vira a jogada com Bruno José. Bruno José na meia direita, tabelinha curta com o Giovanni Augusto. Chega o Bitelo, tira o doce da boca da criança, toca pela linha de lado, posse de bola para a equipe do Bugre, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Tá jogando o Guarani no campo de defesa, João Vitor. Deixa a jogada na quarta zaga com o Derlan. Abre na ponta esquerda para Matheus Pereira. Matheus Pereira junto ali na lateral do gramado, invade a linha territorial inimiga, adiantou mais à frente com o Giovanni Augusto, foi pro chão, falta! Falta em cima do camisa 10, falta do Rodrigo Ferreira, a primeira falta do segundo tempo aí, Alberti. Pelo lado esquerdo, né? Ele vem sendo caçado, né? O Giovanni Augusto pelo lado esquerdo levou a carga por trás, falta perigosa, bola chuveirada na área, quem sabe o Guarani consiga um empate. A informação
para a Bet Champions. Falta para a equipe do Guarani pela meia esquerda, vai pintar chuvrinho na área, tá armado, o pagode tá armado, o fandango dentro da cozinha do Grêmio. Todo mundo na boca do gol. Atenção, torcedor do Bugre, quem sabe na bola parada, o segundo gol de empate. Um golzinho agora ia ser de bom tamanho para buscar a virada. Falta cobrada, jogada ensaiada, Matheus Pereira com o jogo, Matheus para Giovanni Augusto, entrada da grande área, tentou a devolução para o Matheus Pereira, passe errado e tome contra-ataque do Zami Biel no drible da vaca, vai pintar o terceiro, passou livre, Elias Manuel, ainda Biel, tocou pelo meio, Elias bateu, Kozlinski! Salva a pátria bugrina, o arqueiro do Bugre, na sequência Matheus Pereira tira do jeito que deu, mas teve tudo para fazer o terceiro gol, o time do Grêmio, Alberti. Biel, ele, hein, Biel, contra-ataque, ele depois de uma falta, né, ensaiada, que não foi ensaiada pelo Guarani, o contra-ataque. O Biel veio como um louco pelo lado direito. Ali ele deu o drible da vaca em cima do Derlan, que já estava amarelado. Ele achou dentro da grande área, livre. Ele, a bola e o gol e o goleiro. A batida firme, a batida forte. O goleirão fez a defesa. Que lance perdeu o time do Grêmio. Ó, eu vou falar pra você, foi um lance, além do Júlio César, foi a mesma coisa. Foi o lance do Júlio César, que bola o Grêmio perdeu, graças a Deus. É o que acontece, né, Lucas? Pois e não, mãe. Amigos, veja que um erro de passe do Giovanni, com o time todinho no ataque, contra-ataque quase que mortal do Grêmio. E aí, vamos ter que louvar a presença do Kozlinski, ele foi o responsável pelo Guarani ter tomado o terceiro. Foi fundamental, e vem os homens de novo, o Nicolas, cruzamento, ela bate na zaga, vem por baixo, tira João Vitor. Rebote cai com o Bruno José, tenta evitar a saída, não consegue, é posse de bola para a equipe do Grêmio, no campo de ataque, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Elias Manuel dentro da grande área, deu um chapéu na marcação, acabou perdendo o domínio da bola. Kozlinski está do gol, fica com ela, tem pressa, abre na meia esquerda para Matheus Pereira, tentou passe em profundidade, buscando no canto break, aparece a marcação do Rodrigo Ferreira, toca pela linha de lado, posse de bola para a equipe do Guarani. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Vem Bugrão pelo campo de ataque, Diogo Matheus junto ali na tela dos técnicos pela ponta direita, ele volta, jogada com Leandro Vilela, domina, fatia de perna direita, virou, boa jogada, passou pelo Lucão do Break, chegou na linha de fundo, Matheus Pereira tenta o cruzamento, recua a jogada com o Lucão do Break, domina intermediária, campo de ataque pelo lado esquerdo, sai da esquerda, vem pro centro, carregou com a posse da bola, meio que manquitolando, todo desengonçado, abriu na direita para Giovanni Augusto, boa a bola para Diogo Matheus, trouxe pra perna esquerda, bateu pro gol, ela passa, a direita vai fora, tiro de meta para a equipe do Grêmio. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 5 minutos deste segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. 2 gols de Diego Souza, Grêmio 2. 1 gol de Matheus Pereira, Guarani 1. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Trabalha a equipe do Guarani no campo de defesa, tá aí Maurício Kozlinski. Domina o camisa número 30, acabou de fazer um milagre. Despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai no Pizza campo do Dadá, de defesa. uma explosão. Pode falar, Albertinho. 2 atletas participaram de todas as 16 partidas do Guarani na temporada, né? O Giovinco Augusto e também o Lucão do Break. Lembrando, quem perdeu esse gol aí, né? Quem perdeu não, né? O Kozlinski, né? Fez a defesa, fez o milagre. Foi o Elias, né? Ele recebeu o lance do Biel, fez todo o lance. Ali o Elias, cara a cara, acabou perdendo o gol. A informação para Corujão Autopeças. Desceu o Grêmio pela ponta direita, cruzamento, bola pra área, passa por toda a extensão da grande área, cai na ponta esquerda para Elias Manuel, balança o corpo, encara a marcação, Diogo Matheus cruzando no segundo pau, tira João Vitor, rebote voltou com Bitelo, João Paulo Bitelo, volta a jogada com o Nicolas, camisa 30, lateral esquerda da equipe do Grêmio, tabelinha curta com Bitelo, devolveu para Nicolas, devolveu para Bitelo, linda jogada, tocou pro meio, pega Kozlinski!
Entrou fácil o time do Grêmio na tabela, Bitelo com o Nicolas. Volta a posse de bola para a equipe do Grêmio no campo de ataque. Lucas Silva domina, volta um pouco o lance atrás com o Rodrigo Ferreira. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem o Grêmio pela meia esquerda, Nicolas bota na frente e fecha a porta para ele, Leandro Vilela. Toca pela linha de lado, posse de bola para a equipe do Grêmio. Fala, Albert. A gente vendo essa jogada pelo lado esquerdo, né? Entre o Nicolas e o Bitelo, ali o Kozlinski fazendo mais uma defesa, mais um milagre. Ali o Daniel Paulista, vai cair os cabelos dele. Ele já tem o cabelo ralo igual o seu, assim. Vai cair, porque ele ali vai mostrando ali o que é para os jogadores do Guarani fazer por aquele lado e não adianta. O Grêmio chega como quer pelo lado esquerdo. E vem Guarani, Rodrigo Andrade para Lucão do Break, tentou fazer o drible. Bem na cobertura, Jeromel recua, a jogada volta com o Lucas Silva que rebobina a fita, volta tudo lá com o Breno. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Giovanni Augusto pelo meio, passou no meio de 2 minutos, a jogada foi pro chão, falta nele. Derrubaram o homem, falta em cima do Giovanni Augusto, falta do Lucas Silva que não perde tempo, não dorme em serviço, camisa número 26 do time do Grêmio, falta para a equipe do Guarani, falta pela intermediária, uma falta de muito longe, sai jogando o Rodrigo Andrade, sai no campo de defesa com o João Vitor, daí para Derlan para Matheus Pereira, quase perde a posse da bola pro Biel, deu certo o lance, abriu na ponta esquerda para Júlio César, tá aí o Imperador de Campinas, traz pelo meio, solta a bola com o Rodrigo Andrade, inverte a página, vira a folha, vira da esquerda para a direita, tá aí Diogo Matheus domina a parada, abre na ponta direita para Bruno José junta ali na tela dos técnicos, domina, recua, sai da direita, vem pro centro sem muita velocidade, vai trocando passes, vai tocando a bola, o time do Guarani, Rodrigo Andrade tentou passe pelo meio, bola em cima do Bitelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Sem chuteira. Sem chuteira, o tal do Biel mostra ali pro árbitro, foi no lance anterior ali junto com o Matheus Pereira. E o jogo tá parado justamente pro Biel poder colocar sua chuteira. Na verdade, ele queria uma falta ali do Matheus Pereira, né, Albert? O Matheus Pereira, quando ele foi dominar a bola, ele era o último homem, né? O time inteiro do Guarani estava à frente ali, o Biel deu bote. Ali o Matheus Pereira, se ele calçasse 42, ele calça 43, eu acho. O Biel tinha pego a bola e tinha parado pra dentro do gol do Kozlinski mais uma vez, lá vem o Grêmio. E vem os homens, a batida de fora, uma bomba lá do Bruno Alves, firme, seguro, Kozlinski pra fazer defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. 9 minutos 40 segundos, segundo tempo de jogo, 2-1 pros homens, 2-1 pro time do Grêmio. Vem Guarani pro campo de ataque, desce a ladeira, lançamento longo, buscando o Júlio César, afasta Bruno Alves, rebote cai na metade do campo, tenta a jogada, Bitelo deixou no meio com o Lucas Silva, foi pro chão, falta do Leandro Vilela, falta em cima do Lucas Silva, jogo parado, posse de bola pra equipe do Grêmio. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Você ouviu o toque dos Canais Futebol Interior, 10 minutos cravados deste segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Para a Web Rádio MS Mato Grosso do Sul, de Roberto Xavier e o portal Araraquara News no Facebook, Grêmio 2, Guarani 1. Placar ao vivo Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. No sábado às 4 da tarde, Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e CRB. Às 18h30 tem Sampaio Correia e Brusque. Lucas de Souza. Desce os homens pela ponta direita, dominou Bitelo, linha de fundo, cruzamento no seguro pau, Kozlinski. Sai de soco, evita que a bola chegasse no Nicolas, ela voltou na esquerda, Bitelo, linha de fundo, fez o cruzamento mais uma vez para a área, tira João Vitor. Rebote de Lucas Silva, abre na meia direita, tá aí Rodrigo Ferreira, olhou para dentro da grande área, cruzou no capricho, tira Rodrigo Andrade. Rebote e volta na intermediária, campo de ataque, domina a parada Vijaçante, deixou com Lucas Silva, tem espaço, fez o lançamento no segundo pau para Bitelo, a bola passa para todo mundo, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Pois não, Albert? Lucas, o Giovanni Augusto e também o Lucão do Break, né, são os artilheiros da equipe no ano, né? Giovanni Augusto marcou 5 gols, enquanto o Lucão do Break balançou a rede 4 vezes em 2022. E até mesmo sobre agora o segundo tempo, rapidinho, até depois passar a bola para o presidente. O Guarani só joga 45 minutos, tá? Outros 45 minutos, que é o segundo tempo.
não joga em todas as partidas. E vem Giovanni Augusto, pé direito na bola, vem a bomba, espaça a esquerda do gol! Giovanni Augusto na meia esquerda, recebeu o passe do Lucão do Breca, abriu pra perna direita, mandou o sarrafo, passou tirando tinta da trave esquerda do Breno, Albert. É, o diferente do Guarani, o que tenta mais, né? Pena que ele não vai estar na próxima partida contra o Criciúma. Ali ele, Giovinco Augusto, ele recebeu a intermediária, ele não quer nem saber, ele ajeitou o corpo, bateu firme, bateu forte, a bola passou zunindo o gol do Breno, e quando veio o Guarani de novo. E vem Bruno José, toma essa posse de bola no campo de ataque, abre na ponta direita para Giovanni Augusto, bico da grande área pela ponta direita, fez o break, volta com um pequeno lance com Leandro Vilela, abre na ponta direita de novo com Giovanni Augusto, olha pra dentro da grande área, cruzamento no Capricho, subiu o Lucão do break, tira a zaga do Grêmio, ela bate nas costas do Lucas Silva, sobra a bola com o Biel. Biel, na verdade, tenta sair jogando mais à frente com o Diego Souza, ele vai pro chão, falta. Falta, jogo parado, posse de bola pra equipe do Grêmio no campo de defesa, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Detalhe. Pois não, Albert. Mais um ataque do Guarani, né? Ali quando os jogadores do Grêmio acabaram perdendo a bola, e aí o Guarani teve uma grande chance. O Diego Souza chegou perto do Bruno Alves. O Bruno Alves, ele que é meio, né? Ele que jogou na camisa do São Paulo, ele que é meio atabalhoado, né? Ali ele chamou, né? O Diego Souza chamou, ó, gente, calma. Toca a bola em mim que eu sei o que eu tô fazendo. Pois é, e agora rolou uma conversa séria do André Luiz de Freitas Castro junto com o Giovanni Augusto. O árbitro falou, acabou, o Giovanni Augusto já tem amarelo, é bom tomar cuidado. 13 minutos e meio, segunda etapa, Wagner Ferreira e o jogo. O Grêmio tá saindo um pouco melhor aí nesse segundo tempo, o Guarani não se encontra, e vem aquela velha pergunta, né? Será que o preparo físico tá influenciando? O Guarani some no segundo tempo. Agora, olha aí. Olha a falta cobrada rápido, Nicolas, perna esquerda, bateu, tem desvio, ela passa por cima, vai fora! Uma falta cobrada rapidíssima, o passe do Bitelo pro Nicolas, ele invadiu a grande área, bateu pro gol, desviou lá no Derlan, foi pela linha de fundo, escanteio, completa, presidente. E essa jogada com o Giovanni Augusto, está amarelado, está discutindo com a arbitragem. Não sei não se seria o caso até de substituí-lo. Agora, craque não se tira do jogo, né? Porque pode desequilibrar a qualquer momento. Mas tá correndo um risco de terminar o jogo com um a menos. Escanteio pros homens pela esquerda, Nicolas na bola, levantou no segundo pau, toca de cabeça, gaveta! Gol do Grêmio! É gol, futebol é a nossa paixão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, hat-trick do homem, Diego Souza, o nome da camisa 29. Cobrança do Nicolas no segundo pau, ele subiu livre, leve, solto na segunda trave, tocou firme, tocou forte de cabeça, e o Kozlinski espalmou pra dentro do gol, Diego Souza, camisa 29, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Grêmio na Arena Grêmio. Agora, olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, Grêmio 3, Guarani 1, Kozlinski, essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. O Diego Souza, né? Livre, leve e solto, depois do cruzamento da esquerda, ali o Vilela, né? O Leandro Vilela marcando ele, não tem jeito, né? A marcação ali de costa, você vai para um jogador inteiro, né? Um jogador forte como o Diego Souza, não tem como você marcar de costa. Ali a zaga deu aquela cochilada, sabe aquele sono? Ó, fica quietinho que a zaga do Guarani tá dormindo. E assim foi, subiu ele, Diego Souza, livre, leve, solto, cabeçou, Kozlinski até enrelou na bola, mas não teve jeito. Terceiro gol do Diego Souza. Por incrível que pareça, hat-trick do Diego Souza. Hat-trick do homem, Wagner Ferreira, 3-1 pro Grêmio, no momento que o Grêmio realmente estava melhor que o Guarani no jogo. Mandar outro abraço pro o seu Paiola. Ele acertou, né? Evidente, né? Mas tudo bem, é análise de jogo, é bem possível que isso acontecesse. Agora, em guerra avisada, morre quem quer. Então não sabe que o Diego Souza usa o corpo, é um jogador artilheiro, precisa de uma marcação mais de perto. Deixa o homem fazer 3 gols. Tá aí 3-1 pro Grêmio. O Guarani some no segundo tempo, acontece a mesma coisa em mais um jogo. E o Daniel Paulista tá correndo um risco. Agora, olhando no banco aqui, vai entrar quem aí para melhorar esse time? Vou dar uma analisada aqui, vamos ver o que é. No banco de reservas, aí temos o Rafael Martins, Ave Maria, Lucas Ramon, a gente não sabe como é que é, o Hernando, Índio,
Madison, Marcinho, o Nicolas Careca, Iago e o Ronald. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Vem, Guarani, vem pra cima, Bugrão. Tem tempo ainda, se não dá pra ganhar, vamos empatar. Tentou Bruno José, tentou errado, foi desarmado pelo Nicolas. A bola fica do lado esquerdo do campo de defesa da equipe do Grêmio. Tá aí o Bitelo, João Paulo Bitelo de letra, que moral. Tenta a jogada com o Elias Manuel, aí distribuiu errado. Bola nos pés de Rodrigo Andrade, soltou pra meia com o Giovanni Augusto. Fez o drible em cima da marcação do Bial, para a jogada na metade do campo. Ainda Giovanni Augusto soltou mais à frente, faz a jogada curtinha, colocando o break. Lucando o break pra Giovanni Augusto na ponta esquerda pra Matheus Pereira. Matheus Pereira pra Júlio César. Júlio César domina, volta o lance com o Giovanni Augusto, capitão da equipe bugrina. Volta na ponta esquerda para Matheus Pereira, encara a marcação do Bial. Bial dominou. Matheus Pereira dominou, volta a jogada com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto para Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade domina junto ao círculo central do gramado. No carocinho do abacate, no miolo da laranja. Trabalha na ponta direita com João Vitor. João Vitor para Diogo Matheus. Diogo Matheus, passe curto com Leandro Vilela. Boa tabela. Ainda Diogo Matheus tentou. Passe no meio buscando o Lucão do break. A bola bateu no braço do Lucas Silva. É falta. É falta para a equipe do Guarani que tem pressa. Leandro Vilela foi tentar sair jogando rápido. O árbitro falou: nananina, não, volta aqui. Voltou, vem o time do Guarani, sai jogando rapidinho. Júlio César bate pro gol em cima da marcação. Em cima da marcação, na sequência, Elias Manuel tentou puxar o contra-ataque, foi pro chão. Falta. Falta em cima do Elias Manuel, jogo parado. Pois não, presidente? Eu tava olhando aqui, uma possibilidade é a saída do Júlio César, hein? Para a entrada do Nicolas Careca. Pode ser que aconteça isso aí a qualquer momento. E amarelou pra quem aí, Albertinho? É, o Leandro Vilela, ele que ali, né, a falta cobrada do Guarani mais uma vez daquele jeito, um ensaio que sempre os jogadores estão faltando. Ali o Elias Manuel foi saindo contra-ataque, Leandro Vilela faz a falta, leva o cartão amarelo, o 4º cartão amarelo para a equipe do Guarani. É, e agora o meio-campo do time do Guarani todo amarelado. O Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto e também o Leandro Vilela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Falta cobrada e o Nicolas inverte a página, vira a folha lá na ponta direita. Domina Rodrigo Ferreira, camisa número 15, entrou no lugar do Edilson. Ainda Rodrigo Ferreira sai da direita, vem pro centro, volta o lance mais atrás com Pedro Jeromel, capitão da equipe do Grêmio. Tenta o passe pra mim, passe errado, distribui errado Jeromel. Rodrigo Andrade domina, agradece o presente e sai jogando lá na ponta direita com o Diogo Matheus. Engata a primeira, segunda, terceira marcha, invade a linha territorial inimiga, soltou pra Bruno José, encara a marcação ali do campo, soltou no fundo, Diogo Matheus, vem cruzamento fechado, subiu no break, tocou de cabeça pra fora. Vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Grêmio. Boa descida do Guarani, Albert. É, o cruzamento pelo lado direito ali, que o melhor que sabe fazer o Diogo Matheus, o cruzamento ali na cabeça do Lucão do break, que veio todo torto, e ali estava ele, o Bruno Alves, né? O Bruno Alves ali é meio fraquinho, acho que dos defensores do Grêmio, o mais fraquinho. Ali o Lucão do break não acabou cabeceando direito, a bola pegou no cucuruto, foi por cima, tiro de meta, segue na arena. Grêmio 3, Guarani 1, a informação para a Bet. Alô, Marco Antônio Pereira da Silva, bom trabalho aqui de Roma, na Itália, aqui conosco, tá sempre com a gente, Marco Antônio Pereira. E o JP Queiroz mandando aqui, ó, daqui a pouco pedem a cabeça do Daniel Paulista, é uma coisa que tava sendo se falado, né? Do Guarani? É, rapaz, tá difícil a vida do Daniel Paulista no Bugrão. 20 minutos, você ouviu o toque dos canais Futebol Interior, atenção rede, atenção MS Web Rádio, atenção portal Araquara News no Facebook, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando no Campeonato Brasileiro Série B 2022. 3 gols de Diego Souza, Grêmio 3, Guarani 1, gol do Matheus Pereira, placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Série B, 7 da noite, tem Londrina e Novo Horizontino, amanhã 7 da noite, CSA e Bahia. Lucas de Souza. Ah, comigo não tem jogo ruim. Bola no campo de ataque do Grêmio. Biel dominou no comando. Tentou tirar, foi desarmado. E vem Guarani, tenta puxar contra-ataque. Giovanni Augusto já passa a metade do campo. Abriu na ponta esquerda para Júlio César. O imperador de Campinas pede para alguém se aproximar. Faz a tabela curta com o Lucão do break. Aí já perdeu a velocidade do lance. Perde a velocidade do lance. O Guarani volta a tocar a bola mais devagar. Vem Rodrigo Andrade para João Vitor. João Vitor, intermediária, campo ofensivo. Adiantou para Bruno José. Dominou 2 em cima dele. Girou na frente do primeiro. Tentou passar pelo segundo.
segundo que é o Nicolas aí, camisa 30 do Grêmio, fechou a porta pra ele, afasta o perigo do jeito que dá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Vem Guarani pro campo de ataque, Giovanni Augusto sai da esquerda, vem pro centro, soltou pra Diogo Matheus. Diogo Matheus em cima da marcação do Bitelo. Melhor pro camisa 39 do Grêmio. Desarmou na boa, deixou com Bial e tome contra-ataque do Grêmio. Bola na meia esquerda com o Bitelo, passou Elias Manuel. Bitelo tocou pra Elias Manuel dentro da grande área. Balança o corpo, tenta bater. Colocado em cima da marcação do João Vitor, ela explode na marcação do Guarani, sai pela linha de lado. Lateral bola pro Grêmio, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Nicolas Careca e Índio, vem aí, Albert Cavalcante. É o Leandro Vilela, né? Vai embora o camisa número 31 amarelado e entra o 23 Índio. Entra o 23 Índio no lugar do Leandro Vilela. Agora estamos vendo aí o Nick, ou melhor, o Nicolas Careca. E vai embora o camisa número 11. É isso mesmo que ele vai fazer? Ele vai tirar o Júlio César. Ele colocou o Iago 97 no lugar do Júlio César. E vai embora ele. Lucão é o tanque do break, está indo embora. Agora a Cavaca foi pro brejo. Ele me coloca o Nicolas Careca, camisa número 11. Então as mudanças do Guarani. Leandro Vilela foi embora, camisa número 31, entrou 23 Índio. Júlio César, camisa número 7, foi embora, entrou 97 Iago. E Lucão do break, camisa número 9, foi embora, entrou o 11. O Nicolas Careca. Teve substituição no Grêmio também, entrou o Janderson. É o Janderson, camisa número 20, entra no lugar do 17 Biel. Janderson, camisa número 20, entra no lugar do 17 Biel. Os técnicos mexeram lá, o comentarista vai falar aqui. As 3 substituições do Guarani, a entrada do Janderson no lugar do Biel, Vagnão. Alteração no meio-campo do Guarani, a saída do Leandro Vilela para a entrada do Índio não acrescenta absolutamente nada. É uma questão de cartão amarelo para aquele que vinha jogando, para evitar que o Guarani, né, tome aí que o Leandro tome um segundo cartão e desfoque o time termine com um a menos. Nada mais que isso, o Índio não vai acrescentar nada em relação ao que vinha jogando o Leandro Vilela. Agora lá na frente é uma tentativa, é uma aposta. O Lucão não vinha rendendo, vamos colocar o Nicolas. Era essa a dúvida para começar o jogo entre nós aqui, a gente fez esse comentário. Então entrou o Lucas aí, quem sabe vai sobrar alguma bola para ele para fazer o gol. E o Júlio César tinha que sair mesmo, até eu esperava que o Nicolas entrasse no lugar dele. E botou o Iago, um jogador de beirada de campo, com velocidade, pode ser que aconteça alguma coisa. Mexeu onde tinha que mexer. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ô Lucas, pois não, Albert. A última vitória, né, do Guarani em cima do Grêmio, né, foi dia 19 de dezembro de 2004. Guarani 2, Grêmio 0. Gols de Marcos Paulo e Adriano no estádio Brinco de Ouro da Princesa pelo Campeonato Brasileiro da Série A1. E vem Grêmio pro campo de ataque, tá aí o camisa número 34, o Bruno Alves, abre na ponta esquerda para Nicolas, adianta na frente com Elias Manuel, faixa esquerda do gramado, junto ali atrás dos técnicos, deixa a jogada com o Bitelo, João Paulo Bitelo, daí para Nicolas tem toda a devolução pro Bitelo, fecha a porta para ele, Diogo Matheus toca pela linha de lado, lateral bola pra equipe do Grêmio, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar, em Campinas, no Padre Anchieta. Bola lançada pela defesa do Guarani, volta no campo de defesa da equipe do Grêmio, Vija Sandi, domina a volta parada com Pedro Jeromel, capitão da equipe do Grêmio, abre na meia direita, domina Janderson, a primeira dele no jogo, abre bola mais atrás com o Rodrigo Figueira, fala Vagnão, pois não. Agora quem vai ficar perdido nessa jogada toda aí vai ser o Bruno José, porque ele vinha jogando pela lateral, aberto aqui na beirada do campo, pela direita, entrou o Iago ali naquela posição, entrou o Nicolas para jogar no lugar do Lucão, então acho que vai ter que deslocar, né, o Bruno José lá pro lado esquerdo. Vamos ver que posicionamento vai fazer o Bruno José, que hoje está numa noite bem, né, uma tarde, noite bem discreta. É, e o Bruno José tá lá mesmo, tá do lado esquerdo lá, o camisa número 17 da equipe do Guarani, que trabalha jogador no campo de defesa com o João Vitor. João Vitor para Rodrigo Andrade para Giovanni Augusto, domina o capitão da equipe do Guarani, domina, invade a linha territorial da equipe do Grêmio. Fala, Albert. No Cruzeiro ele jogava pelas duas pontas, viu? Exatamente. Ele joga pela direita e também pela esquerda, então mais uma peça aí que os torcedores vão descobrindo aí
as funções dos novos jogadores do Guarani. E vem pro campo de ataque o Bugrão. Bola na linha de fundo. Iago César tenta o cruzamento. Ela explode na marcação do Vijaçante. Voltou para Diogo Matheus. Balança o corpo em cima da marcação do Nicolas. Fez o cruzamento. Afasta do jeito que dá Bruno Alves. Tira para cima. Bola que sobe, a bola que cai. Cai aqui no campo de defesa da equipe do Guarani Canais. Futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem Guarani pro campo de ataque, tem Rodrigo Andrade junto ao círculo central do gramado no carocinho do abacate. Abre na meia direita para Iago César. Iago César encara a marcação do Bitelo. Tentou, se livrou no primeiro momento, tentou se livrar no segundo. Volta o lance com o João Vitor. João Vitor para Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade encara a marcação do Bitelo. Deixa a jogada com o Iago César na ponta direita, linha lateral dos técnicos. Ele volta o lance com o João Vitor. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. Desce o Bugrão, desce na amiga direita com o João Vitor. João Vitor tenta passa, ela bate em cima do Bitelo. Sai pela linha de lado, posse de bola para a equipe do Guarani, campo de ataque, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Tá caindo lá o Nicolas, lateral esquerdo da equipe do Grêmio, tá sentindo alguma coisa na região do abdômen ali, Albert. Ali tá sentindo dor no abdômen ali quando chega ali o atendimento médico do Grêmio, né? E o Nicolas que fez uma bela partida, ele aí que deu assistência, né? Deu assistência para o segundo gol e vem fazendo o forfé pelas pontas, né? O terceiro gol também foi dele, né? O cruzamento do escanteio pro gol do Diego Souza foi do Exatamente, também foi dele, né? A bola venenosa, que coisa, né? O camisa número 30, lateral esquerdo do time do Grêmio, que é ex-cria da Ponte Preta, né, Wagner Ferreira? Hoje estava corujando, né, alguns sites e mencionaram que realmente o Nicolas é o garçom desse time do Grêmio. Nada menos que 3 assistências e 3 gols, né? Muito bem, tá indo realmente muito bem. O camisa número 30 do time do Grêmio, pra infelicidade do Bugrão. Mas tem tempo ainda, Guarani. Se não der pra empatar, se não der pra ganhar, vamos pelo menos empatar. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. E vem pro campo de ataque, tá aí Diogo Matheus pra Iago César. Iago César soltou pela meiga, a bola passa pelo Rodrigo Andrade, cai com o Índio. Índio faixa esquerda do gramado, abre na ponta esquerda para Bruno José. Bruno José sai da esquerda, vem pro centro, busca espaço, vai trocando passes, vai tocando bola Guarani. Soltou pela meiga Bruno José para Iago César, na ponta direita para Diogo Matheus, encara a marcação do Elias Manuel, botou no fundo, vem cruzamento, bola no segundo pau, toque de cabeça, espalma Breno. Apareceu como um raio, Matheus Pereira bateu de primeira, um milagre do Breno. Na sequência da jogada, Matheus Pereira vai pro chão, falta nele. Falta em cima do Matheus Pereira, mas que defesa espetacular do arqueiro do Grêmio, Albert. Se ao contrário, provavelmente, se fosse Diego Souza, tinha entrado, né? Mas o Guarani está numa noite infeliz, mas que cruzamento da direita. Ali, Diogo Matheus, tinham 4 jogadores do Grêmio olhando só a bola. Ele apareceu e finalizou. A bola pegou no gramado e subiu. A bola acabou acertando o narigão do goleiro. O Breno, que faz a defesa, ele está no chão, sendo atendido. Que lance! Quase o Guarani faz o segundo gol. A informação para Corujão Autopeça. Falta para a equipe do Guarani pela ponta esquerda, uma falta muito próxima da grande área, na linha de fundo. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da defesa do Grêmio. Quem sabe o segundo gol. Um segundo gol aí poderia ser fundamental para manter o Guarani vivo no jogo. 30 minutos, quase segunda etapa. Quem sabe agora, atenção, torcedor do Bugrão. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vem pra cobrança Giovanni Augusto, na perna direita o levantamento na marca do pênalti, passa por todo mundo, chega na ponta direita, tá aí Bruno José, olha pra dentro da grande área, cruzamento no segundo pau, afasta do jeito que dá lá o Vijaçante, rebote e voltou com o Giovanni Augusto, se proteger, vai deixar sair pela linha de lado a lateral bola pro time do Guarani, campo de ataque, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Mais 2 substituições da equipe do Grêmio, a entrada do Diogo Barbosa, lateral esquerdo, e também do Ricardinho, Albert Cavalcante. Vai mudar aí o Diogo Barbosa e o Ricardinho, vamos ver quem vai entrar, quem vai sair. Ali estamos vendo ali o Diogo Souza indo embora, o camisa número 29 indo embora, entrando no 99 Ricardinho.
Ricardinho, 99, entra e vai embora no 29, Diego Souza. Agora vamos ver na equipe do Grêmio também. Quem saiu? Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa provavelmente foi o Nicolas, né? É o Nicolas, camisa número 30, foi embora. Graças a Deus entrando o camisa número 6, Diogo Barbosa. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Vagnão. Bem, o Roger Machado entende que a partida está praticamente ganha. Estamos aí com mais de 30 minutos do segundo tempo. E tira o interessante, que ele tira o cara que serviu, o cara que fez gol, né? Ele tirou o artilheiro do time e tirou o assistente também. Alguma coisa contra? Não sei nada disso, é para dar um descanso e o Guarani não está trazendo perigo nenhum, pelo menos, apesar das alterações, não mudou nada o estilo de jogo do Guarani. Continua e vem Grêmio pro campo de ataque, Elias Manuel soltou no fundo para Bitelo, tem desvio do João Vitor, vai pela linha de fundo, escanteio. Escanteio para a equipe do Grêmio. Vai pintar chuveirinho na área. Tá armado a confusão dentro da defesa da equipe do Bugre. Escanteio para a equipe do Grêmio. 32, quase 32 desse segundo tempo. 3 para o Grêmio, 3 gols do Diego Souza. Saindo ovacionado da Arena Grêmio, né? Sendo substituído aí pelo Ricardinho, que acabou de entrar, mas realmente um partidaço do Diego Souza. Escanteio para o Grêmio, vem Janderson para a bola, ex-jogador do Corinthians, ex-Atlético Goianiense, tá lá no Grêmio. Vem para a cobrança, camisa número 20, ele era conhecido como formiga atômica no Corinthians. Na perna direita, o levantamento da bola fechada, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bugre. Atenção rede, atenção MS Web Rádio, um grande abraço lá para o Roberto Xavier e o portal Araraquara News também no Facebook. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Grêmio 3 gols do Diego Souza, 1 para o Guarani, gol do Matheus Pereira, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. No sábado, dia 23, às 4 da tarde, tem Ponte Preta, CRB Moisés do Carelli. Não vai dar em nada, você pode cobertura total dos canais de futebol interior. E às 18h30 no sábado também, a Bolívia querido Sampaio Correia contra o Brusque. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção. Você é amante do esporte bretão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Saindo o Diogo Matheus, Alberto Cavalcante. Saindo o Diogo Matheus, o camisa número 13, entrando 19, Lucas Amon, estreia Lucas Ramon. O Daniel Paulista demorou, hein, pra poder mudar. Então, 19, Lucas Ramon está em campo. 13, Diogo Matheus foi embora. A estreia do Lucas Ramon talvez não fosse a estreia que o Lucas Ramon gostaria, né? Wagner Ferreira entrar num jogo dessa envergadura e nessa condição, mas tá no campo o Lucas Lucas Ramon. Se ele entrar e fizer 3 gols... aí tem que fazer uma placa pra ele lá no Brinco de Ouro, Wagner. Aí vocês dois acordam aqui, né? Estão sonhando. Bom, mas olha, valeu a alteração. Para mim, teria feito essa alteração no intervalo. Lucas Ramon no lugar do Diogo Matheus. Não está numa boa jornada, incrível. Ele que foi escolhido o melhor em campo na partida contra o Sport. O Índio entregou o ouro pro Janderson, dominou de frente pro crime, soltou para Elias Manuel dentro da grande área. Na perna direita, puxou pra canhota, não foi nada dele, João Vitor. Fecha a porta para ele, o camisa número 28, mais um Índio, hein? Perdeu a bola e quase entrega o jogo pro Grêmio. Vem o Guarani pro campo de ataque, Iago César. Se enrolou com a posse da bola, perdeu. Vem Vijaçante, puxou contra-golpe pro Grêmio. Bola na esquerda pra Bitelo, recebeu, tem espaço, botou na frente, invadiu a grande área, bateu pro gol, espalma Kozlinski. O Grêmio não faz o quarto gol porque não quer. Chega como quer, chega do jeito que quer o time do Grêmio e escanteio para a equipe do Guarani se não fosse o Kozlinski, hein, Albert? Vamos lá, né? Ali, além da defesaça do Kozlinski, vamos lá. Será que o Daniel Paulista volta? Porque assim, tá entregue o Guarani, tá muito estranho. Escanteio pro Grêmio, vem pra cobrança Janderson no segundo pau, sai do gol Kozlinski. Espalma, dá um soco na bola, joga pela linha de lado, posse de bola pra equipe do Grêmio lá no campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lateral, bola pra equipe do Grêmio, campo de ataque, Rodrigo Figueira vai lançar essa bola lá dentro do tumulto. Fez o latereio, bola lá dentro da grande área, subiu o Ricardinho, afasta a zaga do Bugre. Bote e volta com o Bruno José, daí pra Giovanni Augusto foi pro chão, o árbitro marca a falta pra equipe do Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes.
Vem Guarani pro campo de ataque, Ô, Lucas. Vinha. Pois não, Albert. Aqui as redes sociais a gente vai vendo aqui, né? Principalmente a gente tem o WhatsApp de amigos. Ó, o Grêmio descido, vem Janderson na velocidade, soltou pra Ricardinho dentro da grande área, Kozlinski, saiu do gol, pegou, largou, sai, João Vitor na cobertura. Tira, dá um belo de um drible no Ricardinho que veio seco. Passa amanhã, viu, Ricardinho? Bela jogada do João Vitor. Ele faz o lançamento, devolve a bola para a equipe do Grêmio, que é todo ataque. O Grêmio em busca do quarto gol. Vem Lucas Silva domina, encara a marcação de Rodrigo Andrade. Dominou, carrega na contramão, volta. Jogada no campo de defesa com Bruno Alves, Canais, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Pois não, Albert. Então, aí nós estamos aqui, né? Eu estou dando uma volta aqui pelas redes sociais, até mesmo com os amigos que nós temos aqui em grupos de bugrinos. E assim, unanimidade, né? Fora Daniel Paulista. Essa semana coisa, foi se né? discutido, né? A questão da permanência dele. A gente ainda falava na última transmissão, né, Wagner Ferreira, que metade da torcida queria que ele ficasse e a outra metade queria que ele fosse mandado embora. Agora mais da metade que Agora ele vai mais da embora. metade que é a saída dele. Daqui a pouco ele fala porque vem Grêmio de novo. Vem Janderson, a formiga atômica. Sai da esquerda, vem pro centro, deixa a jogada na amiga direita com Vija Sante, o paraguaio. Vija Sante soltou na direita para Rodrigo Figueira. Rodrigo Figueira junta ali na lateral do gramado, encara a marcação de Bruno José. Ainda Rodrigo Figueira deixou por mim com Janderson. Janderson para Lucas Silva de primeira mais atrás com o Bitelo. Bitelo na meia esquerda abriu boa jogada com o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa dominou, ex-Palmeiras. Bota na frente, encara a marcação ali do Lucas Ramon, melhor pro defensor da equipe do Guarani. Só deu o corpo, Diogo Barbosa se enrolou todo com a bola. Bola de graça pra equipe do Guarani no campo de defesa, Vagnão. E aí? Eu sou contra a troca de treinadores. Eu acho que até o próximo chegar, tá certo que o campeonato tá no começo, justificava assim, uma alteração, ele vai ter tempo para recuperar esse time. Mas o próximo que chegar, vai fazer esses jogadores que não estão jogando, vai fazer esses jogadores jogarem? Talvez uma motivação, né? Pela simples troca, motiva realmente. Agora, eu praticamente não trocaria ainda nesse jogo o Daniel Paulista. Esperaria mais um jogo com o Criciúma, depois tem o derby e tal, vamos ver. Enfim, situação complicada do Guarani. Quem vem pro campo de ataque? Lucas Ramon, Nicolas Mandou. Careca. Soltou pela meia com o Marcinho, acabou de entrar. Daqui a pouquinho o Albert confirma a substituição, porque vem Guarani. Vem Guarani com o Bruno José pela meia esquerda. Abriu na perna direita, a bomba de fora. Espalma, Breno. Pegou, largou, tocou pra frente, afasta Bruno Alves. Tira do jeito que dá, completa aí, Albert, a substituição no time do Guarani. Depois desse lance aí, né, que o Bruno José, ele veio pelo lado esquerdo, ele mandou o petardo. Ali o goleirão, o Breno, soltou, não tinha um atacante lá dentro, que seria o Nicolas Careca, né? Vamos pra substituição. Marcinho entrou, o camisa número 20 no lugar dele. Giovinco Augusto, camisa número 10. Que coisa, hein, Guarani? O Marcinho tá em campo, entrou no lugar do Giovanni Augusto. Amarelado, o Giovanni Augusto no segundo tempo realmente não fez muita coisa, né, o Vagnão? Eu não tiraria o Giovanni Augusto não, mesmo com cartão e mesmo, já tá suspenso mesmo. O mais lúcido. Eu não tiraria, porque craque pode definir a qualquer momento aí, seria, pra mim, o único destaque no Guarani. Depois nós vamos ver o Kozlinski, né, que talvez merecesse, porque se não fosse ele também, a contagem poderia estar maior. Mas é isso aí, tá faltando gente aí nesse ataque do Guarani pra pelo menos fazer o segundo gol e encostar. E vem Grêmio no programa de ataque, tem Bitelo, leva a bola na linha de fundo, toca em cima do Rodrigo Andrade e ganha escanteio. Ganha escanteio pra equipe do Grêmio lá pela ponta esquerda. Alô, Osmani Carlos, mandando, tá bravo Osmaninho. Mandou aqui, ó, não temos técnico, nada. Vamos brigar para não cair de novo. Tá aí a mensagem do Osmani Carlos. Muito obrigado por carinho da sua audiência. Vem Grêmio pro campo de ataque, de Corbosa, soltou pela meia com o Lucas Silva. Armou no pé direito, só ameaçou. Deixou de lado para Vija Sante, o Paraguai, volante do time do Grêmio. Abre na ponta direita para Rodrigo Figueira. Rodrigo Figueira encara a marcação do Bruno José. Ele volta a jogada com o Vija Sante. Vija Sante domina, rebobina a fita. Recomeça tudo com Pedro Jeromel Canais. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes à base de troca. R$399 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem Grêmio pro campo de ataque, bola solta aqui pela meia esquerda. Janderson botou na frente, invadiu a grande área, lindo lance, bateu pro gol, ela passa, a direita vai fora. Passa, a direita vai fora, tiro de meta para a equipe do Guarani. Chegou bem de novo o time do Grêmio, Alberti. Pelo lado esquerdo, né? Ali o Janderson, ele vai passando por um, vai passando pelo outro. Passou como se tivesse ninguém, bateu firme, bateu forte. Pelo lado ali, pelo lado direito do goleirão Kozlinski, que só acompanhou, mas se a bola vai pro gol, ele estava nela. Mais uma chance pro Grêmio. O Guarani entregue a informação para Corujão Autopeças. E atenção, rede, você ouve o toque, 40 minutos, segundo tempo. Atenção, torcedor. Atenção, MS Web Rádio do Mato Grosso do Sul. Roberto Xavier, grande abraço por Araraquara News. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar de
É, 3 gols do Diego Souza, Grêmio 3, Guarani 1, gol do Matheus Pereira, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. No sábado, Série B tem Ituano e Vila Nova às 7 da noite. E também no domingo, às 4 da tarde, tem Náutico e Operário. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim, desceu os homens. Bola com Bitelo dentro da grande área, foi desarmado. Elias Manuel pega o rebote para a minha direita, volta o lance com o Lucas Silva, deixou a bola passar, ficou com o Vijaçante. Vijaçante para Lucas Silva na minha esquerda com Bitelo. Bitelo domina, encara a marcação do Iago, soltou para Janderson, tá aí a formiga atômica, Janderson, soltou para Bitelo dentro da grande área, rolou para trás, Elias Manuel, perna esquerda, bateu, passa a direita do gol. Rapaz, o Grêmio toca. O Vijaçante apareceu dentro da grande área, rolou para trás, Elias Manuel bateu, ela passou tirando tinta da trave do Kozlinski, tiro de meta pro time do Guarani, Alberti. Entregue, né? O Guarani está entregue. Jogada mais uma vez pelo lado esquerdo, cruzamento dentro da grande área, a bola passou por todo mundo. Ali estava Elias Manuel, ele bateu fino, bateu forte com a perna esquerda, a bola passou zunindo o gol do Kozlinski. E assim, entregue. O Guarani está entregue e 3-1 tá pouco. Rapaz, pela chance que o Grêmio criou, já era para ter pelo menos 4 ou até 5-1, já estaria de bom tamanho. Fora as defesas do Fora as defesas aí do Maurício Kozlinski. Wagner Ferreira, a situação complicada do Guarani lá no Rio Grande do Sul. O time estava ruim, o técnico mexeu, ficou pior, né? Realmente as coisas passaram a não acontecer. E depois, no final, a gente vai explicar realmente a cada setor do Guarani, o que não funcionou e tal, as alterações foram certas ou não. A verdade é que se estava ruim, ficou pior com a mexida do treinador. Vem Marcinho, vem Guarani, tenta alguma coisa do time do Bugre nesse finalzinho de jogo. 42,5. Rodrigo Andrade abre bola na meia direita para João Vitor. João Vitor encara a marcação de 2, solta mais à frente com o Iago. Iago dominou, foi desarmado pelo Diogo Barbosa. Ficou com o Bitelo para Diogo Barbosa e tome contra-ataque dos homens. Diogo Barbosa engatou a primeira, segunda, terceira marcha, botou na frente, bateu pro gol, passa cruzada essa bola. Passa cruzado por toda a extensão da grande área, saiu pela lateral, mas chegou com perigo de novo o time do Grêmio, Alberti. Tomar um gol do Diogo Barbosa é pra acabar, né? Ali pelo lado, mais uma vez, pelo lado esquerdo do campo de ataque, pelo lado direito do campo de defesa do Guarani, Diogo Barbosa, hein? Achou que era o Usain Bolt, jogou a bola na frente, levou toda a marcação, livre, leve e solto. Bateu fino, bateu forte, bateu cruzado, o Kozlinski pulou na bola, a bola passou por toda a extensão na frente do gol dele. Quase, o 4º gol do Grêmio. A informação para Shimozono Megasorte Loteria. 43,5, segundo tempo, Guarani entregue. Guarani tenta alguma coisa, perde a bola, muito espaço. O Grêmio só não fez o 4º gol ainda porque realmente não quis. O Guarani entrega no jogo. Parece aquele lutador que já tá nas cordas, só espera o gongo pro fim da luta. Nocauteado o time do Guarani, infelizmente. Vem Marcinho, tenta alguma coisa ainda. Abriu na ponta esquerda para Bruno José, dormindo no ponto, Bruno José. Realmente, Bruno José não mostrou que veio ainda com a camisa do Guarani. Perdeu um gol feito contra o Sport e hoje também não fez jus aí ao status de grande contratação. Ex-jogador do Cruzeiro, Bruno José. Vem Guarani, tá aí João Vitor para Rodrigo Andrade, soltou para mim com o Índio. Índio junto ao círculo central do gramado, fez o break, gira em cima da marcação do Ricardinho, deixa a jogada com o Rodrigo Andrade. Devolve a jogada com o Índio, Índio domina, perna esquerda na bola, pensa, olha, espera alguém chegar, espera alguém se movimentar, abre na ponta esquerda, domina a jogada o Matheus Pereira. Matheus Pereira encara a marcação de Ricardinho, deixa a jogada com o Índio dominou, já passa a metade do campo, deixou com o Marcinho. Marcinho, camisa número 20, sai da esquerda, vem pro centro, o ex-jogador do Sampaio Correia, abriu na ponta direita para Rodrigo Andrade soltou para Lucas Ramon, encara a marcação do Janderson, volta a jogada com Marcinho, encara a marcação de Diogo Barbosa, linda jogada, lindo passe, Nicolas Careca dentro da grande área, posição normal, perna esquerda bateu, a bola bate no Bruno Alves, vai fora, mas já estava parado o jogo, assistente Hugo Sávio Xavier Correia, já tinha subido o pano, marcado o impedimento, o jogo parado, posse de bola para a equipe do Guarani, mas não sei não, hein? Eu não sei não, pra mim mesma linha, Alberti. Ali o Nicolas Careca recebeu dentro da grande área, fez a movimentação, né, ali confundindo a zaga do Grêmio. E assim, hoje como tem um VAR, tá certo o Nicolas Careca. Dominou, bateu cruzado, a bola acabou pegando o jogador do Grêmio. Ali ergueu o instrumento, foi marcado impedimento. Por entretanto, não podemos esquecer que temos a sala da TI, temos o VAR. E com esse resultado, o Guarani está em antepenúltimo, tá? 19ª colocação e
O Grêmio está indo para a terceira colocação, claro, né? Com saldo de gols e também com jogos a mais. E desce o Bugrão, tenta o golzinho de honra ainda no fim do jogo, vamos até 49. Matheus Pereira para Bruno José, cruzamento fechado, Jeromel. Mais 4. Sobe, tira o capitão da equipe do Grêmio. Rebote cai lá pela meia esquerda, tá em Índio, tenta o passe para trás, ela bate no Ricardinho, volta com o Índio. Índio no peito na raça, briga pela bola. Ela espicada sobre o Matheus Pereira, Jeromel de novo. Para a jogada, deixa do lado ali com o Rodrigo Figueira, que afasta o perigo. Bola que sobe, bola que cai na metade do campo, vai pro chão Ricardinho, falta do Derlan, jogo parado, posse de bola para a equipe do Grêmio, 46 minutos cravados, segunda etapa. Wagner Ferreira, o JP Queiroz manda aqui, ó, não teria alguém da base que pudesse dar um sacode nesse time do Guarani, em termos de posição, alguém da base que poderia subir para tentar alguma coisa diferente nesse elenco? Que base, né? Não tem nem campeonato, não tá tendo nada. Base hoje em dia você quase não pode contar. Moleque já vem com empresário a tiracolo, então você não é dono do jogador. Então ninguém investe em categorias de base. Me fale alguém aí que merecesse. E eu, pelo menos, não tenho conhecimento. Rapaz, e nessa circunstância quem perde é o clube. O Guarani realmente fazendo início de campeonato muito ruim, 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Vem Iago César, botou na frente, se livrou da marcação, rolou na frente, o Nicolas Careca sabia que estava impedido, deixou a bola passar. Ainda Iago César no peito na raça, tenta a jogada, Bruno Alves fecha a porta para ele, toca para fora, escanteio, Nicolas Careca viu que estava impedido, saiu da frente do Iago. Mas gosta de uma banheira também o Nicolas, hein? Mas eu vou falar pra você, quando a fase também não tá boa, até o Bruno Alves, né, vira Beckenbauer. Né? Nem porque o Iago colocou a bola na frente, ali o Lucas Careca estava impedido, deixou a bola passar. Ó, escanteio, toque de cabeça do Lucas Ramon pra fora! Cruzamento do Marcinho, saiu errado no gol, Breno. Lucas Ramon fechou no primeiro bola, passou tirando tinta da trave. Não é o dia. Não é a noite do time do Guarani hoje lá no Rio Grande do Sul, Alberti. Não é possível, né? Primeiro o Iago, né? Ali ganhou na velocidade, ali o Bruno Alves. Parecia o Beckenbauer, não joga nada. Ali acabou tirando a bola e depois teve o escanteio. O escanteio mais uma vez na primeira trave. E ali o Lucas Ramon subiu livre, leve e solto. Sempre caindo em jogadores que não são de finalização. Né? Se ele tivesse ido pro Nicolas Careca, ou até mesmo algum lance pro Lucão do Break no primeiro tempo, poderia ter sido de outra maneira, né? E assim, viu? Analisando sem clubismo, mas o Grêmio continuar jogando assim, isso aí é uma vitória que não condiz o futebol que foi das duas partidas, das duas equipes hoje. Quando leva o cartão amarelo, o jogador do Grêmio, o Ricardinho, fez a falta dura em cima do Rodrigo Andrade. Tá amarelado o Ricardinho, fez falta dura em cima do Rodrigo Andrade. O jogo segue. Vamos até 49 minutos, 48, segunda etapa. Vem Guarani pro campo de ataque. Marcinho abre bola na meia direita para João Vitor. João Vitor soltou mais à frente com o Lucas Ramon. Lucas Ramon dominou. Sai da direita, vem pro centro. Bonito lance, saiu da marcação de 2. Soltou com o Rodrigo Andrade, daí pro Iago César. Rabiscou na perna canhota, cruzou no segundo pau, fechou pro José, tocou de cabeça pro meio, pintou o segundo gol do Guarani. Salva-se a zaga do Grêmio, afasta Bruno Alves. Tira para onde o nariz estava apontado, ela vai sendo em lateral. O último toque foi do Índio, lateral para o Grêmio. Lateral para o Grêmio. Lateral para o Grêmio, campo de defesa, mas desceu bem o time do Guarani. Tentou alguma coisa no finalzinho do jogo, quase saiu o time do gol do Bugre, Alberti. O Iago, né? Fez pelo lado direito, ele fez o cruzamento ali para a segunda trave. O Bruno César, ali ele mandou a bola pro Bruno José. Mandou a bola para dentro da grande área. Ali o Nicolas. Mais um pouquinho o Nicolas poderia finalizar pro gol. Quando ali o árbitro está ouvindo ali o ponto eletrônico. Ouvindo alguma coisa no VAR, foi até engraçado, né? O Vijaçante falou, a bola bateu na barriga. Bateu a bola na barriga ali, para mostrar que bateu na barriga. Houve um toque de mão do Bruno Alves depois da chegada do Nicolas Careca. Opa, eu acho que foi bom. E é exatamente isso que o VAR falou ali com o senhor André Luiz de Freitas Castro, mas o jogo vai seguir. O jogo vai seguir, lateral cobrado, trila, o apito, o árbitro aponta o centro de campo, André Luiz de Freitas Castro, termina o jogo na Arena Grêmio. Grêmio 3 gols de Diego Souza, Guarani 1. Vamos para um rápido intervalo e na volta o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias.
fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 6 horas mais 29 minutos em Campinas, 6h29, começando aqui o fim de jogo dos canais de Futebol Interior, repercutindo o péssimo resultado do Guarani, 3-1 para o Grêmio, que acabou ficando barato para o Guarani por tudo que aconteceu no segundo tempo. Poderia sair com uma goleada bem mais histórica da Arena do Grêmio hoje. O Guarani, que teve oportunidade no primeiro tempo de até virar o jogo, não aproveitou, e no segundo tempo o time do Guarani inexistiu em campo. Com todas as alterações do Daniel Paulista, a coisa não virou, e Kozlinski ainda pode ser considerado o melhor em campo, muito embora a gente não vá eleger, pela derrota do Guarani, mas se não fosse ele, com certeza mais uns 3 ou 4 gols o Guarani teria tomado na sacola hoje. Lamentável a apresentação do Guarani hoje contra o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Público. 6 horas mais 30 minutos, pois não, Albert Cavalcante? É o público na arena, né? Na Arena Grêmio. 22.649 pessoas. A renda não foi divulgada, Claudinei Corsi. Não tem a grana, né? Não tem a grana. O borderô só tem o público, não tem a grana. Foi tá pouca. Muito bem, tá certo. Tá mais um destaque aí, Albert Cavalcante. E agora o retrospecto, né, do Grêmio em Porto Alegre contra o Guarani. Agora são 18 jogos, com 6 vitórias do Guarani, com 2 empates e com 10 derrotas. Com 21 gols marcados, ou com 19 gols marcados e com 27 gols sofridos, viu, Claudinei Corsi? Ok, informações aqui da assessoria de imprensa do Guarani, diz aqui o seguinte, né? Perguntei se nós teríamos um pronunciamento do Daniel Paulista, porque evidentemente não tem ninguém da imprensa de Campinas lá.
Ele diz o seguinte aqui, assessoria de imprensa, se houver imprensa para fazer coletiva, será coletiva. Aí não teremos nada, não receberemos nada. Do contrário, gravaremos com o Daniel, como em Florianópolis aconteceu, e mandaremos. Só que a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Até 7h30, até 7 horas, né? A gente leva, abrimos hoje às 15, né? Então até às 7 a gente leva aguardando a entrevista do Daniel Paulista, né? Apesar que não sei se ele tem muito o que falar e não sei nem se ele vai falar, né? Porque depois dessa jornada aí contra o Grêmio a coisa fica difícil. Wagner Ferreira, dá uma pincelada aí no que foi esses 3-1 do Grêmio em cima do Guarani, Wagner. Me parece que já era um final mais ou menos desenhado. Pelo começo do Grêmio, né, fez 1-0 com menos de 2 minutos de jogo, esperava ser uma goleada do Grêmio. Não chegou a ser uma goleada. 3-1 para mim não é goleada. Mas se não fosse o Kozlinski, o Guarani teria tomado realmente uma sapatada maior do que essa, talvez um 5. Aí seria realmente acachapante, aí realmente ridículo. Mas o Guarani perdeu uma grande chance, empatou o jogo, estava com o melhor momento no jogo, poderia até tentar o segundo gol, aí desestabilizaria totalmente o time do Grêmio, que também estava num desespero, e isso não aconteceu. O Grêmio acabou fazendo o segundo gol, uma falha lá pelo lado direito, né, com o Diego, com o nosso lateral direito, e aí o Diego fez o seu segundo gol. Veio o segundo tempo, esperava-se que o Guarani viesse com alguma alteração, não veio, e o Grêmio continuou em cima, acabou fazendo o terceiro gol a 14 minutos, outra vez com o Diego Souza. Aquilo que a gente previa, né? Mas miolo de zaga do Guarani, que não tinha outro jeito. Hoje não tinha jeito. Os titulares machucados, o outro fora de forma, o que sobrou foi o Delan e o João Vitor. Então realmente já era esperado que eles batessem cabeça e que o placar realmente não fosse muito baixo para o Guarani, não. 3-1, ficou de bom tamanho, Claudinei. Ficou de bom tamanho, poderia ter sido pior. Principalmente pelo segundo tempo, né? O que nós vimos no segundo tempo realmente é coisa complicada. O Guarani some no segundo tempo. Todo jogo o Guarani some. É inacreditável. Vamos culpar o departamento físico, né? Físico do Guarani? Talvez fosse o caso também, porque todo jogo é isso. Tem uma caída no segundo tempo, talvez seja isso. Mas... Agora vai vir uma nova comissão técnica, um novo preparador físico. Aí, mas você já está derrubando o Daniel Paulista, Wagner? Olha, não sou eu não, acho que a maioria tá, viu? Tá muito bem, 6 horas mais 33 minutos, 6h33. A gente vai aqui com as notas do jogo com o Wagner Ferreira, não vamos eleger o melhor em campo. Tem ficha técnica com o Lucas de Souza. Mais destaques com o Albert Cavalcante, mas antes nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Muito bem, 6 horas mais 36 minutos, fim de jogo aqui dos canais de Futebol Interior, repercutindo, como eu já disse, o péssimo resultado do Guarani. Perdeu por 3-1 para o Grêmio na Arena do Grêmio lá em Porto Alegre. Guarani que, Roberts, confirma para mim, pega o Criciúma na quarta, é isso? É isso mesmo, pega o Criciúma em casa na quarta-feira, às 21h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nas 21, desculpa, que eu tô com 21h30, tem outro jogo, né? Mas às 21 horas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Legal, e para esse jogo já não vai poder contar com quem, o Albert? É, o Giovinco Augusto, né? Ele estava... Né? Só ele fora? Só ele tá fora, além de uma chuva de cartão amarelo que teve hoje na partida de hoje, né? Mas o único que estava pendurado é o Giovanni Augusto. Eu e o presidente, na última partida, nós dissemos que ele estaria fora na partida de hoje, mas no Campeonato Brasileiro são 3 cartões amarelos para cumprir a suspensão. Legal, 6h37, eu vou liberar hoje mais cedo o nosso Lucas de Souza aqui. Ficha técnica tá ok aí, Lucas? Opa, vamos que vamos. Beleza, 6h37 para Prone Alimentos, então você confere em 30 segundos a ficha técnica completa para Grêmio 3, Guarani 1. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. A equipe do Grêmio entrou em campo com Breno no gol, Edilson, depois Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, depois Diego Barbosa, Matias Vijaçante, Lucas Silva e João Paulo Bitello. Na frente, o Jamilton Campaz, depois entrou Elias Manuel, Biel, depois Janderson e Diego Souza, depois Ricardinho. No banco de reservas, Gabriel Chapecó, Natan Rodrigues, Diogo Barbosa, Rodrigo Ferreira Benítez, Gabriel Silva, Thiago Santos, Ricardinho e Kevin Querrada. Dos lados do Guarani, Kozlinski, Diogo Matheus, depois Lucas Ramon, João Vitor, Derlan, Matheus Pereira, Leandro Vilela, depois Índio, Giovanni Augusto, depois Marcinho e Rodrigo Andrade, Júlio César, depois Iago, Bruno José e Lucão do Break, depois Nicolas Careca. Ainda no banco de reservas, o técnico Daniel Paulista tinha o Rafael Martins, o Hernando, o Ronald e o Madison. Foi apenas com 9 reservas hoje o time do Guarani. O jogo foi um jogo equilibrado, o Grêmio abriu o placar com o Diego Souza com 1 minuto de jogo. E ali poderia até se imaginar que o Guarani pudesse tomar uma goleada, mas não foi o que aconteceu. O Guarani foi pra cima e aos 26 minutos da primeira etapa empatou o jogo com o Matheus Pereira. E a partir dali dominou o jogo. Até o fim da primeira etapa, só deu o Guarani, criou pelo menos mais 3 chances pra virar o jogo, uma delas inclusive com o Júlio César cara a cara com o goleiro Breno. Mas, como no futebol quem não faz toma, o Diego Souza aos 40 minutos, em um outro erro do Diogo Matheus, que também foi o responsável por perder a bola no primeiro gol do Grêmio. Uma bola perdida, o Nicolas cruzou na cabeça do Diego Souza, que fez o seu segundo gol. No segundo tempo, o Guarani insistiu e o Diego Souza, aos 15 da segunda etapa, fez um gol de cabeça, mais um gol de cabeça em cobrança de escanteio do Nicolas, fechando o jogo, passando a régua, matando o time do Guarani. Data do jogo 21 de abril de 2022, a arbitragem ficou em cargo do senhor André Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Edson Antônio de Souza e Hugo Sávio Xavier Correia, todos de Goiás. O VAR ficou em cargo do senhor Rodrigo D'Alonso Ferreira. Essa ficha técnica completa, eu fico por aqui agradecendo a audiência de todos aí, desejando um ótimo feriado, agradecendo também ao Albert Cavalcante, ao presidente Wagner Ferreira, ao Felipe Marques e a você, Claudinei Corsi, um grande abraço, um ótimo feriado, fique com Deus e até a próxima, fui! Legal, este Lucas de Souza transmitiu a partida aqui, a derrota do Guarani 3-1 para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, jogo jogado na Arena do Grêmio. Agora, 6 horas e 40 minutos, faltando 20 minutinhos para 7 da noite, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Legal, aguardando aqui ainda o pronunciamento da assessoria de imprensa, não chegou nada ainda. Mas às 6h44, Felipe Marques, vamos então para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, e as notas do jogo aqui, comentarista Wagner Ferreira, começando pelo goleiro Kozlinski. Wagner. Foi bem o Kozlinski, ele salvou o Guarani pelo menos em 3 oportunidades em que o Grêmio chegou cara a cara. Então, ele até reclamando com a zaga. Como é que é? Vocês vão me deixar toda hora assim, pra cima de mim aqui e tal? Ficou nítida a reclamação do goleiro com a sua zaga. Então, eu vou ter uma nota superior a essa que eu vou dar agora, mas o Kozlinski vai ficar com uma nota 6. Nota 6. E o Diogo Matheus, Wagner Ferreira? Eu considero um dos piores do Guarani hoje. E foi o melhor contra o Sport. Exatamente, são incoerências do futebol. Mas ele, na partida de hoje, tomou 2 nas costas, né? 2 gols do Grêmio. E é impressionante, o Diogo Matheus parece que nem veio pro jogo. Demorou para ser substituído. Eu sugeri a alteração dele no intervalo, para entrar do Lucas no lugar dele no intervalo. No entanto, só foi sair a 33
do segundo tempo. Nota 3 pro Diogo Matheus. E entrou no lugar dele o Lucas Ramon. Teve tempo de alguma coisa, Wagner? Ligeira melhora. Inclusive pisou na área, foi dar um cabeceio numa bola cruzada, de escanteio, quase que ele faz o gol do Guarani. Lucas, um ponto acima do Diogo Matheus, nota 4. Legal. E o João Vitor, Wagner? A gente já esperava que batessem cabeça, né, os dois. E já vou no embalo, nota igual para os dois. Tanto o Derlan como o João Vitor, só para adiantar o expediente, nota 4 para cada um. Nota 4 para a zaga do Guarani. E o Matheus Pereira? O pessoal reclama muito, né, de Ronaldo Alves, mas ele dá mais segurança, tem mais uma espécie de liderança dentro do time. E com o Derlan e de João Vitor ficou muito vulnerável. Enquanto o Castan não volta, né, Wagner? Aí vai se saber quando? Não, deve voltar já na próxima partida. E o Matheus Pereira pela lateral? Não foi mal não, fez inclusive gol pisando na área, uma bola que ele acabou pegando um rebote, né, um chute uma bola cruzada, uma bela jogada do Guarani, uma bola pela direita, o Rodrigo Andrade bateu de primeira, o goleiro fez uma defesa milagrosa ali em cima, né, de queima-roupa, e o rebote apareceu o Matheus para desviar e fazer o gol do Guarani. Foi bem o Mateuzinho, nota 6. Nota 6 para o Matheus Pereira. E o Leandro Vilela, Wagner? Ele realmente vai ser no dono da posição. O Índio vai ter que comer muito arroz e feijão para pegar a camisa dele. Inclusive entrou no jogo de hoje por alguma circunstância aí de cartão, qualquer coisa assim, porque não acrescentou nada o Índio. Mas o Leandro Vilela é o dono da posição, não foi mal, também não comprometeu. À exceção do terceiro gol no escanteio. Quem sobe ou quem deixa subir o Diego Souza é justamente o Leandro Vilela que estava na marcação. E o terceiro gol de cabeça, então, do Diego. Vai ficar com uma nota 6 o Leandro Vilela. Legal, e entrou no lugar dele justamente o Índio, a 22 do segundo tempo. Eu disse que não ia acrescentar absolutamente nada. Talvez para não terminar com 10, porque o Leandro já estava meio nervoso e com um cartão amarelo. O Índio entrou a 22 do segundo tempo, teve tempo de mostrar jogo, mas não sai daquilo. O Índio é aquilo, já está no limite. Ele joga de ladinho só de lado, nada de profundidade. Perdeu uma bola, quase. Pecou no desarme, inclusive. Nota 4 pro Índio. Legal. Variar, né? E o Rodrigo Andrade? Não gostei do Rodrigo Andrade hoje, não. Ele meio perdidão em campo. Ele tenta, no jogo de hoje, tentou, mas não conseguiu. Errou muito passe. A bola de 2, 3 metros aí, entregando para o adversário. Nota 5 pro Rodrigo Andrade. 5 para o Rodrigo Andrade. E o Giovanni Augusto hoje, Wagner? Seria a melhor nota do Guarani. O jogador que mais procurou o jogo, né? Tanto no primeiro como no segundo tempo. Brigou com a arbitragem, teve raio laser na vista, brigou com a arbitragem, né, por causa disso, cometeu uma falta que levou cartão amarelo para mim e não foi merecido, mas de qualquer maneira tomou, chutou a gol, tentou armar, quando o ataque não chutava ele ia chutar, quando o meio campo não armava ele ia armar, então um jogador realmente o mais técnico do Guarani, a melhor nota do Guarani, nota 7. Ok, ele saiu para a entrada do Marcinho, 38 segundo tempo. 38, pouco tempo para mostrar serviço, mas é bom que a gente fique de olho no Marcinho, porque é ele que deve ser o substituto do Giovani já na partida contra o Criciúma. Não teve tempo de mostrar nada o Marcinho, mas entrou porque o Giovani talvez cansado, já com cartão amarelo. Também esse negócio de cartão amarelo, já não vai jogar a próxima mesmo, né? Já está suspenso. Então, tudo bem. Marcinho entrou, não acrescentou nada, vai ficar com uma nota 4 pela participação. E o Bruno José, Wagner? Então, o Bruno José precisa se achar no campo, né? Se achar nesse time do Guarani. Todos acham que ele é o substituto do Bruno Sávio. Pode até ser, não sei se é essa a intenção do Daniel Paulista. Ele na beirada do campo fica perdido ali pelo lado direito. No lado esquerdo até que não foi mal. Teve um chute lá, quase que ele faz o gol do Guarani. Por quê? Porque o Júlio César fica caindo também nas duas beiradas. Inibe um pouco. Então aí é o papel do treinador. Isso aí é indiscutível. Essa função aí de Bruno José pela beirada do campo precisa ser bem dimensionada aí. Talvez no próximo treinador, quem sabe seja melhor aproveitado. Nota 4 para o Bruno José. Nota 4 para o Bruno José e o Júlio César. Júlio César, né, do outro lado, jogou na outra beirada do campo, nota 5. Hoje não apareceu, tenta, mas quando realmente precisa dele, some também, nota 5 para o Júlio César. Embora tivesse tido uma chance, né, para fazer o gol do Guarani, não sei se seria já, deixa eu ver aqui a hora que ele perdeu o gol, a 33 minutos estava 1-1, seria o segundo gol do Guarani e o Júlio César me perde, um goleiro cara a cara. Então, Júlio César, 5. E o Iago entrou no lugar dele a 22 segundo tempo, Wagner. Cisca, tenta fazer uma fumaça, mas não sai disso. 4. E o Lucão do Break?
Lucão do break. Pra mim vai ficar com uma nota igual do Diogo Matheus, nota 3. Ele, né, alguém pode me dizer o que ele fez no jogo de hoje? Ele falou que ia tapar a boca do vice-presidente do Grêmio. Isso ele fez, mas não conseguiu. E Lucão vai ficar com uma nota 3. É um jogador que é o mesmo nível que a gente vê em todas as partidas. Aí. Ele tenta jogar com o corpo e tal. Teve uma bicicleta que atingiu o Jeromel. Um cabeceio no primeiro tempo. E eu acho que só isso que eu me lembro. Não tem nada aqui do Lucão. Nota 3 pra ele. E entrou no lugar dele o Nicolas Careca, 22 segundo tempo. 6 por meia dúzia. Nicolas também perdidão no campo. Não aconteceu nada com a entrada dele. Teve tempo de mostrar serviço. Mas também não se sabe qual é a posição do Nicolas, né? Se vai entrar na direita, se vai entrar na esquerda, se vai ser centralizado. Então é o tal negócio. Tem que chegar um técnico novo aí para organizar a casa e dar posições definidas para cada jogador. O time está meio perdidão, nota 3 para o Nicolas. Nota 3 para o Nicolas. E o Daniel Paulista hoje, Wagner? Eu vou ficar com a maioria do torcedor do Guarani, né? Pedindo a cabeça do treinador. Hoje o time não andava, ele sempre faz isso. Quando o ataque não funciona, ele mexe no ataque, ele tira o pessoal da frente, entendendo que eles aqui não estão rendendo. Mas na verdade, não estão sendo criadas jogadas para ele. Nem bola de fundo, nem bola do meia que chegasse para poder fazer jogada com eles. Então, o Daniel Paulista, para mim, perdeu o comando do time. Vai ficar aí com uma nota, no jogo de hoje, nota 4, com muito bom gosto ainda. Muita boa vontade. E o jogo, quanto valeu, Wagner? 3-1 pro Grêmio? O jogo não foi mal, né? Um jogo de 4 gols, o Grêmio jogando em casa, jogando pra cima. O Guarani no primeiro tempo também apresentou um bom futebol. Gostei do jogo, sim. Vai ficar com uma nota 7 esse jogo. Beleza, já eu volto com o Wagner Ferreira para o seu destaque final. Também a perspectiva que pode ter o torcedor para o jogo contra o Criciúma. Vamos com o destaque final do repórter Albert Cavalcante. É o sinal de alerta mais do que ligado dos lados do Guarani após a derrota de hoje, hein? Guarani estável, hein? Daniel Paulista amarga a segunda derrota em 3 jogos e tem um início extremamente negativo na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a derrota diante do Grêmio, o Guarani alcança a marca de 6 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Trata-se do pior jejum do Daniel Paulista em frente ao Guarani desde maio de 2021. E podemos dizer, né, que é o pior momento do time, né, o pior momento dele e do time do Campeonato Brasileiro. E lembrando, né, até que o presidente tinha perguntado sobre o Eliel, né, não foi, né, o porquê, alguma coisa aconteceu. Esse banco de reservas com 9 jogadores foi por opção técnica, tá? Ele não levou o Eliel pensando em você também, o Índio, poderia fazer essa função. Então, assim, nós estamos passando pelas redes sociais, estamos vendo a indignação dos torcedores com o trabalho do técnico Daniel Paulista. Se ele vai continuar ou não vai continuar, isso aí nós iremos ver nos próximos capítulos. A próxima partida do Guarani será em casa, Guarani contra o Criciúma, dia 27 de abril, na quarta-feira, às 21 horas. Lembrando que Giovinco Augusto, ele está amarelado e não participa da próxima partida, Claudinei Corsi. Valeu, Albert. Grande abraço, até a próxima. Um grande abraço e até quarta-feira, se Deus quiser. Legal, este Albert Cavalcante reportou aqui Grêmio 3, Guarani 1. Wagner Ferreira passando a régua. Expectativa que pode ter o torcedor do Guarani para o jogo contra o Criciúma, quarta no brinco. Wagner? Olha, não são as melhores não, porque o Guarani não está apresentando padrão de jogo nenhum. E realmente a situação do Daniel Paulista vai se complicando. O pessoal costuma dizer, o técnico mais longevo, né, na Série B. Mas longevidade nunca significa qualidade. O aproveitamento dele é inferior a 50%. Quer dizer que dá para continuar com um aproveitamento desse? Não dá. Então, é longevidade, mas com resultados negativos. Por isso, até está demorando a diretoria em tomar uma providência em trocar o treinador. Então, eu acho que já não vai ter o Giovanni Augusto, nós vamos ter que ver o Marcinho jogando no lugar dele. Talvez o Lucas Ramon no lugar do Diogo Matheus. Alguma alteração tem que ser feita assim. E vamos que vamos. É nas mãos da diretoria agora o destino dessa comissão técnica aí. Porque agora ali, cada jogo que passa, mostra que no segundo tempo cai de produção, não acontece nada no segundo tempo. E então, se o técnico cair, naturalmente, eu não sei se o Guarani tem uma comissão técnica
departamento físico, né, próprio, ou se o Daniel trouxe esse pessoal para trabalhar com ele. Geralmente quando o técnico cai, vai todo mundo embora, né? Preparador físico, auxiliar, vai todo mundo embora. Então vamos ver, esses próximos dias aí vão definir o destino do Guarani nesta Série B. Hoje não merecia a melhor sorte não, escapou de tomar uma goleada maior. Legal, Wagner, grande abraço, excelente final de semana. Wagner, até a próxima. Eu só falando da arbitragem, né? Que não foi Gostou, mal, né? não foi Passou mal. batida. Amarelou quem tinha que amarelar. Não gostei do cartão amarelo pro Giovanni Augusto. Acho que nem falta foi. Apenas abriu o braço para se proteger. Não houve intenção nenhuma de cotovelar o jogador adversário, errou. Mas depois, alguns jogadores se estranharam, chegou junto, mostrou cartão amarelo, parou por ali mesmo. Não teve lance polêmico nenhum, talvez uma bola na mão do jogador do Grêmio no final do jogo. Consultou o VAR, bola pra frente, segue o jogo. E não foi mal não, o seu André Luiz de Freitas Castro, de Goiás, 47 anos, professor de Educação Física na cidade de Goiânia. O Edson Antônio de Souza é militar, 46 anos, na cidade de Itumbiara. E o Hugo Sávio Xavier Correia, 32 anos, professor de Educação Física, lá em Goiânia. Então esse é o trio de arbitragem que apitou aí Guarani 1 e o Grêmio 3, Claudinei Corsi. Valeu, Vagnão, até a próxima, um grande abraço. Isso, até o jogo contra o Criciúma, quem sabe lá, algumas novidades acontecendo. Vamos lá ainda definir, né, a nossa agenda aqui, porque temos os 2 jogos na quarta-feira, né? A direção vai definir ainda qual será o jogo comando aqui dos canais de futebol interior. Ok, um grande abraço e até lá. Tá certo, 6h57 e como eu esperava, não veio nenhuma mensagem mesmo da assessoria de imprensa do Guarani, nem se tem coletiva, nem se tem pronunciamento. Com isso, a gente pode esperar também que nem tenha pronunciamento nem coletiva, porque o Daniel Paulista pode já não ser mais o técnico do Guarani. Dá margens a pensar isso, né? Porque a assessoria de imprensa simplesmente aqui no grupo de WhatsApp da imprensa não respondeu absolutamente nada. Antes de encerrar aqui o fim de jogo, lembrando aqui, amanhã, sexta-feira, 19 horas, CSA e Bahia, Série B, retransmissão da Rádio MS. Campeonato Brasileiro Série B, 21h30, tem Chapecoense e Vasco da Gama, com a Rádio Oeste Capital de Chapecó. No sábado, 11 horas da manhã, Brasil de Pelotas e Botafogo de São Paulo, retransmissão da W Sports. Às 16 horas tem Ponte CRB, com o Carlos Corsato, comentário de Frank Francisco, a mesa de som, áudio e vídeo do Thiago Barbosa. Teremos também no sábado, Campeonato Brasileiro da Série A, 19 horas, Palmeiras e Corinthians, com a CIN. Série A, 21h30, Atlético Mineiro e Curitiba. No domingo, às 4 da tarde, Santos e América, Série A. Às 19 horas, Campeonato Brasileiro Série A, Atlético de Goiás e Botafogo do Rio. E fechando na segunda-feira, 8 da noite, Avaí e Goiás, Série A. Muita bola rolando para você aqui nos canais Futebol Interior, fechando aqui o nosso fim de jogo. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 6h58 em Campinas. Seis horas mais 58 minutos, ponto final na nossa jornada esportiva desta quinta-feira, 21 de abril, feriado nacional, dia de Tiradentes. Você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior, Grêmio 3, Guarani 1, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Falamos aqui em nome de BetChamps, vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Na Padre Anchieta, Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores, peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. A coordenação de esportes a cargo de Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais de Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência. E a gente se cruza por aí, pelos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.